Diga comigo do céu, Dis avec moi au ciel, na terra, sur terre, sobre esta vida. sur cette vie. Jesus Cristo Jésus-Christ é o Senhor est le Seigneur. dos céus, Au ciel, na terra, à la terre, sobre essa história, sur cette histoire, sobre este culto. sur ce culte. Jesus Cristo Jésus-Christ é o Senhor. est le Seigneur. Assim declarei, Et si je déclarais, assim é. ainsi est. Ele é o mesmo Il est le même ontem, hier, hoje aujourd'hui, e eternamente. éternellement. Amém. Amen. Aplausos. Applaudissez. Yes. Lababushite. Yes. Sofanias. Sophonie. Sofanias. Sophonie. Pastor Bambi saiu? Sofanias. Sophonie. 2:9. 2, 9. Chapitre 2, verset 9. Sofonias 2:9. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomora, campo de ortigas e poços de sal e assolação perpétua. O resto do meu povo os saqueará e o restante do meu povo os possuirá. Verso 2, verso 9. Ok. Vai agora. Deixa-me ver um versículo que eu preciso. Vai. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Onde David engaja Jeová Sabaoth. Où David engage 17:45, se não estou errado. Assim está escrito, 1 Samuel 17:45. 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Yes. A Diga quem- comigo, eu venho Je Eu viens venho em nome do Senhor dos Exércitos. em nome do do Senhor Senhor des dos armées. Exércitos. E o Senhor dos Exércitos, est E le o Seigneur des armées, que é o Deus de Israel. que é le o Dieu Deus de d'Israël. Israel. Olha para mim. O Regarde-moi. segredo da vitória Le secret de la victoire é saber como mobilizar o mundo espiritual. est savoir comment Toma mobiliser seu le monde assento, que spirituel. Deus abençoe. Prends ta chaise, que Dieu te bénisse. Há um problema que precisamos resolver. Il y a un problème qu'on doit résoudre. Há um Yes. Posso trabalhar? Je peux travailler? Yes, Há um papa. problema que precisamos resolver. Il y a un problème qu'il faut qu'on résolve. Estou a ver no meu espírito Je vois dans mon esprit alguém quelqu'un que ouvido esquerdo que l'oreille gauche está fechado. est bouchée. Ouvido esquerdo. L'oreille gauche. Onde tu estás? Où es-tu? Está fechado. C'est bouché. Vem. Venez. Labarace tequias. Yes. Jesus. Aplausos ao Senhor. Applaudissez au Seigneur. Vem, pastor Bambi, rápido. O seu ouvido esquerdo está fechado. Ton oreille gauche est bouchée. Fecha esse ouvido. Você lhe ajuda a fechar esse ouvido. Ok. Consegue ouvir? À direita, sim. Esquerda. Gauche. Qual é o ouvido que está Gauche. fechado? Quero- Esquerdo. Esquerdo. Fecha a direita. Porque eu te levei aí, porque para mim a minha esquerda é essa. Consegues ouvir? Não. Deus vai resolver isso agora. Dieu va résoudre ça maintenant. O culto não terminará, você está bem. Le culte ne finira pas et Diga tu te comigo, porteras bien. Deus Dis avec moi, Dieu é Deus de milagre. est Dieu de miracles. Você crê? Tu crois? Deus é Deus de milagre. Dieu est Dieu de miracles. Você crê? Deus é Deus de milagre. Dieu est Dieu de miracles. Lacochete que ababas. Yes. My God. Vas-y, mon papa. Vas-y, mon papa. Yesu azali. Uma coisa assim, coloca uma música que pode me Yes. acionar. Pode tirar.
La Cochatayas. Obrigado, Espírito Santo. Yes. Obrigado, Espírito Santo. Hallelujah. Obrigado, Espírito Santo. Yes. Glorifica o seu nome. Yes. Je glorifie Glorifica ton nom. Jesus. Je glorifie Jésus. Tu és Deus de milagre. Par Dieu de miracles. Tu és mesmo ontem, hoje Dieu e même eternamente. hier, aujourd'hui, éternellement. O que vai acontecer com ele vai acontecer Ce qui com va se você. produire avec elle va O se que vai produire en acontecer toi. com ela vai acontecer com Ce você. qui se produira en toi se produira Esse en elle. problema vai ser resolvido agora. Ce problème sera Yes. résolu maintenant. Licaia CT. Yes. Obrigado, Espírito Santo. Merci, Saint-Esprit. Pacte em nome de Jesus. Rababoshaya. Pacte em nome de Jesus. Rababosh. Out. Nimanisa na kamwa na mana lobongo na yo simangana na nguya ya loboko na yo Bongona mise Bongona sena sanjola Bongona Out. Fata. Yozazambe na bolingo Yobongie Yobongina Yokumu Papa Toto Molio Yahweh Lokumwezaya Yahweh Toto Molio Yahweh Lokumwezaya Oh Fecha do outro lado, olha para mim. Fecha desse lado, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Alguém celebre em nome de Jesus. Há um Deus que está aqui para fazer. Un Yes. Dieu qui est ici pour le faire. Como é que quando profetizamos você quer dizer recombino? Quando Comment operar tu, milagre? tu dis que c'est une combinaison. Deus é Deus de milagre. Dieu est Dieu de miracles. Quando Deus fala, faz. Quand Dieu parle, il fait. Está me ouvindo? Está bem fechado? Para fechar o lado direito, estou a ouvir. Está ouvindo? Está ouvindo? Estou a ouvir. Como te chama? Marinela Neto. My God. Yes, sir. É assim que você celebra milagre? Celebra! É assim que você celebra milagre? Jesus! É Yes! assim que você celebra milagre? É assim que você celebra milagre? Na makambo nyonso lolengo linyo yoswa kankembo yaya yoswa kankembo na makambo nyonso lolengo linyo yoswa kankembo yaya yoswa kankembo yoswa kankembo na makambo nyonso lolengo yoswa kankembo yaya yoswa kankembo na makambo nyonso lolengo lingo yoswa kankembo yaya. Olha para mim. O teu ouvido já está bem. Ton oreille se porte bien maintenant. Primeira vez aqui? C'est la première fois ici, non? Uau. Quantas vezes aqui? Estou a caminho de um mês. Estás a caminho de um mês. Jamais de moi. Deus desse ministério é Deus que opera. Dieu de ce ministère qui opère. Mamãe, nós não pregamos só Deus. Nous ne prêchons pas seulement Dieu. Nós demonstramos Nous Deus. démontrons Dieu. E não precisa esforço. Et il n'y a pas besoin des efforts. Não precisa. Il ne faut pas des efforts. Ou você tem essa graça, Ou bien tu as cette grâce, ou você não tem. ou bien tu n'as pas. Ou Deus te usa para isso, Ou bien tu utilises pour ça, ou Deus não te usa. ou bien ne l'utilises pas. Eu sei. Moi, je sais. Se eu colocar minhas mãos Si j'impose mes mains para quem tem problema de pour ouvir, celui qui a un problème d'oreille, ele ouvirá. il va É écouter. minha C'est especialidade. ma É a minha spécialité. porção que eu recebi do Et c'est ma Senhor. portion que Yes. j'ai reçue du Eu Seigneur. sei.
Je sais. Eu sei Je que sais. se eu centralizar meu Je espírito, centralise mon esprit. eu vou profetizar. Je vais É prophétiser. a minha porção C'est ma portion que eu recebi na parte que de j'ai Deus. reçue de la part de Dieu. Filha, vá. Ma fille, allez. Deus já te restaurou nesse culto. Dieu t'a restauré tes E é oreilles. sinal que o teu problema está vencido. Et que ton problème est vaincu. Eu não posso orar para todos. Je ne vais pas prier pour Mas tous. Deus pode pegar um caso Mais tu vas prendre un para cas mostrar aquilo que Ele vai fazer com pour você montrer ce neste qu'il va culto. faire avec toi dans ce culte. É por isso que quando coisa de gênero Et acontece, quand les celebra. pareils, Semeia. célébrer. Porque se conecta à graça. Tu connais dans la grâce. E você vive a resposta. Et tu vis la réponse. Ministério semeador da Ministère graça semaine de la grâce. é ministério de milagre. Un ministère de Não é miracles. ministério de pegar micro e gritar. N'est pas le seul problème, mais Não, não. Temos a graça. Nous avons la grâce. Deus que nós pregamos Dieu que nous prêchions é Deus que é demonstrada et Dieu qui est démontré pelos par sinais, des signes pelo milagre. et par des miracles. Aleluia. Yes. Amen. E Deus disse para mim no altar: Et Dieu m'avait dit ici à l'hôtel, alguém que você tem que resolver o problema. quelqu'un dela. doit résoudre son problème. Ouvido esquerdo está fechado. L'oreille gauche était E bouchée. teu problema está resolvido. Et ton problème Yes. est résolu. Está me ouvindo muito bem com o teu ouvido esquerdo? Estás a ouvir? Fecha a direita. Fermez la Está me porte. ouvindo muito bem? Estou a ouvir. Está a ouvir muito bem? Estou a ouvir. Yes, sir. Olha para mim. Se Regarde-moi. teu problema é HIV, Si ton problème c'est VIH, então se eu te impor as mãos, acredita na cura. si je te pose les mains, croyez seulement O dans que la eu já lhe guérison. dei para ele voltar a ouvir? Qu'est-ce que je donné pour qu'il puisse Lhe dei uma écouter injeção. encore? Je donnais quelques Quantos injections. minutos que eu orei para ele voltar a ouvir? Combien de minutes j'ai prié pour que Orei uma hora, J'ai prié une orei heure, 10 minutos, j'ai prié 10 minutes, orei 5 j'ai minutos, prié 5 minutes, orei 4 minutos. j'ai prié 4 minutes. God, Jesus. Que Deus te abençoe. Pode voltar no teu lugar. Que Dieu te bénisse. Tu peux rentrer dans ta Célèbre Deus o nome de Deus da Jesus. demonstração. Deus é Deus da demonstração. Dieu est de démonstration. Likaya soto. Yes. Likamantere setekias. Yes. Mas também alguém que nós precisamos ajudar. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'on puisse l'aider. Alguém que precisamos Il y a ajudar. quelqu'un qu'il faut qu'on l'aide. No meu espírito, Dans mon esprit, percebo que essa pessoa não está na je pense aliança. qu'il n'est pas Mas ici. presinto no meu espírito Mais je sens dans mon esprit que alguém que está por debaixo do som da minha voz quelqu'un qui est au son de ma voix ou que me assiste, et ou bien qui m'assiste, que é ligado a essa pessoa. qui est lié à cette personne. A pessoa que eu estou a La dizer, personne que je dis, estou a ver muito bem. je vois très bien. Estou a ver letra B, Je vois lettre B, estou a ver letra E, je vois lettre E, estou a ver letra N, je vois lettre N, estou a ver letra T, je vois lettre T, estou a ver letra O. je vois lettre O. Bento, Bento. Jesus. Bento. Bento. Bento, teu irmão, Labarou CT. Yes. Qual é o mês que nasceu teu irmão? My God. Na verdade, não tenho muita noção. O quê? Não tenho muita noção da data. Não tens noção. Te perguntei mês. É um rapaz. Sim. Bento. Vem. Venez. Como levantaste, vem. Comme je Mas o l'ai fait. Bento que eu estou à procura Mais não le é Bento, bien esse. sûr, Mas n'est pas como celui. levantaste, vou profetizar para o Bento que Donc, você levantou. Je vais demander pour Yes. Bento que tu t'es élevé. My God. Célèbre o nome de Ah, Jesus. my God. Papa. Yes, sir. Jesus. Estou a trabalhar. Je suis en train de travailler. Bento. Bento. Teu irmão? Hã? Conheço um Bento. Conhece? Ah. O Bento que eu estou à procura Bento que je cherche nasceu no mês de janeiro. est né au mois de janvier. Jesus. É um rapaz. Un O Bento garçon. que eu estou à procura é uma menina. Le Bento que je cherche est une fille. My God. Uma mulher leva o nome de Bento. Une fille qui porte le nom de Bento. É empresária. Elle est une femme d'affaires. É empresária. Elle est une femme d'affaires.
estou a ver como se fosse a fabricar alguma coisa. Je vois comme si elle fabrique des choses. Que Deus abençoe. Que Dieu vous bénisse. Bento, teu irmão. Bento, ton frère. Está em Luanda? Il est à Luanda. Tá aqui. Está aqui? Sim. Mas já viveu em Luanda? Sim. Estou a viver em Luanda. Parce que je le vois à Luanda. Estou a viver em Luanda. Quando é que ele saiu de Luanda? Quand est-ce qu'elle est sortie de Luanda? Ah, creio que há um ano. Há um ano. Sim. Parce qu'il y a une année. Há um problema. A alma dele está presa em Luanda. Il y a une chose qui l'appartient qui est prise à Luanda. Alguma coisa ligada a ele está presa em Luanda. Une chose attachée à lui qui est détenue à Luanda. Yes. Qual é o problema do teu irmão? Quel est le problème de ton frère? Há um espírito de estagnação grande. Há un esprit de stagnation, Há um premièrement. espírito de desemprego. Un esprit de chômage. Verdade. Não, se não diz não é. É verdade. Teu irmão é, quer dizer, luta para Alors, trabalhar. il se bat pour travailler. Vive de biscato. É Il verdade. vit de petits travail. Aqui é meu espírito que está Ici, c'est trabalhando. mon esprit qui travaille. Porque o bento que o Espírito Santo me Parce deu que não, le Saint m'a fait donner não é filho de casa. n'est pas fille de la maison. Quando o Espírito Santo, Quand le Saint-Esprit, Ezequiel Ézéchiel, é tomado pelo Espírito, est pris par o l'Esprit, Espírito lhe leva na visão. l'amène à la vision. E quando ele chega na visão, Quand il arrive à la vision, o Espírito diz: l'Esprit dit, perfura, perforez, vai, allez, vai lá allez para là-bas. você ver Et tu vois, o que está por detrás ce qui est derrière daquela muralha. de cette muraille. Quem foi ver as Qui abominações? est allé les abominations? Qui est allé voir les abominations? Senhores, Les anciens não é Espírito Santo, n'est pas le mas é o Saint-Esprit, Espírito de mais Ezequiel. c'est l'esprit d'Ézéchiel. Jesus. Aqui é meu espírito. Ici, c'est mon esprit. É por isso, Et pour eu ça, tenho vos dito, desenvolve teu je vous espírito. dis, développer ton esprit. Tu olharás teu filho Tu regarderas ton e fils saberás o que está a ocorrer. et tu sauras qu'est-ce qui Porque occur. teu espírito consegue Parce que captar ton as esprit frequências. arrive à capter les fréquences. Jesus. Teu irmão tem problema de desemprego sério. Ton frère a un problème de chômage E é uma sérieux. maldição e é um espírito de estagnação C'est une terrível. malédiction, un esprit de stagnation. Mas assim que eu estou a falar, Mais ainsi que je suis en train de parler, estou a engajar Jeová Sabaoth d'engager Jéhovah Sabaoth. para mudar a história do Bento, seu irmão. L'histoire de Yes, sir. Ben, ton frère. Estou a engajar Jeová Sabaoth J'engage Jéhovah Sabaoth para mudar a sua história. pour changer ton Estou a histoire. engajar Jeová Sabaoth J'engage Jéhovah Sabaoth para mudar a sua causa. pour changer Yes, sir. ta cause. Jesus. Yes. Há uma maldição que acompanha teu irmão. Il y a une malédiction qui accompagne ton E essa frère. maldição lhe rouba todas as oportunidades Et que ele cette tem. malédiction lui vole toutes les opportunités qu'il a eues. Luta muito. Il se bat E beaucoup. tem muita força de lutar. Et il a beaucoup de force Tem de muita lutter. força de lutar. Il est fort en Estou a ver luttant. como alguém que trabalha na pedreira. Tu vois comme quelqu'un qui travaille dans Estou a la ver com moissonnerie. blocos. Je vois avec des Estou a ver com briques. cimentos. Je vois les ciments A fazer trabalho. à faire le travail. Ele faz o quê? Ele é pedreiro. É pedreiro. Il est maçon. Oh my God. Il est maçonnier. Yes. Como é que você vai dizer que isso é combina? Comment tu vas dire ça, c'est interdit? Sentez com C'est você. combinaison. Sentei com você. Je me suis Já assis me avec toi. contaste da tua Tu família. m'as Como é que posé vai ta dizer que famille. isso é combina? Comment tu vas dire ça, c'est Quando une você não combinaison? vê, não responde o que você não sabe. Quand tu vas pas ne réponds pas, Tem c'est que tu ne pessoas connais que pas. Deus estabeleceu como Il y a profetas. des gens qui avaient établi comme des prophètes. Efésio Éphésiens 1:20. 1:20. Fomos edificados Nous sommes été no édifiés fundamento dos au apóstolos fondement des e apôtres profetas. et des O prophètes. fundamento da Le igreja fondement de l'église, é isso. É isso.
é apóstolo e profeta. c'est apôtre et prophète. Cujo Cristo Où le Christ é a pedra angular. est la pierre angulaire. Então os fundamentos Les fondements são os apóstolos, sont les apôtres, são os profetas. sont les E prophètes. Deus Et Dieu decidiu, avait décidé, pela sua soberania, par sa souveraineté, estabelecer na igreja, établir l'église, primeiro, premièrement, apóstolo, apôtre, segundo, deuxième, profeta, prophète, terceiro, troisième, sacerdote. sacrificateur. Yes. Por que atacam os pastores, Pourquoi? os profetas? On attaque les prophètes Porque falha muito. parce qu'ils parlent beaucoup. Ninguém trabalha sem falhar. Personne ne travaille sans faille. Profeta falha como pastor também Il va falha. comme pasteur aussi peut faillir. Muitos pastores estão presos porque violaram Seulement crianças. parce qu'ils ont violé des enfants. Jesus. Sem profecia a igreja está morta. Sans la prophétie, l'église est morte. Ninguém vos mente. Sem profecia a igreja está Sans morta. la prophétie, l'église est morte. Não combate o que você não sabe. Ne combat pas ce que tu connais Estou a ver pas. teu irmão trabalhar na pedreira. Votre Estou a ver frère ele com travaille massa, dans la com coisa moissonnerie. assim. Je vois des choses comme ça, des E ciments. o que me... Estou a interrogar. Je suis en train de m'interroger. Como é que essa pessoa que trabalha na pedreira, mas sofre tanto assim? Comment il travaille dans la moissonnerie, mais O il Espírito Santo souffre. está me dizendo, Ça nunca veut dire, teve uma obra significativa. il n'a jamais eu une œuvre significative, un beau travail. Certo? Sim. N'est-ce Nunca pas? teve uma boa obra onde pode Il lhe n'a pagar pas 2 jamais- milhões, il 1 não pode milhão. pagar 10 Todos os milhões, trabalhos 1 que ele tem, 20, Le travail qu'il a, on a 10, 20, 10, 30, 30. ou vai fazer Ou bloco. bien il va faire des briques. Jesus. Tudo isso Tout ça, é espírito de estagnação c'est l'esprit d'arrestation que lhe acompanha. qui l'accompagne. E um espírito que devora as suas Un oportunidades. esprit qui dévore ses opportunités. Mas é um jovem que poderia estar longe. Mais il y a des gens qui pouvaient être É um jovem loin. brilhante. Un jeune brillant. Ele é inteligente. Il est intelligent. Ele tem boas iniciativas. Il Ele a tem bonne boas initiative. iniciativas. Il a bonne Só lhe idée, falta bonne idée. dinheiro para Il a besoin materializar. d'argent pour matérialiser. É verdade. C'est la vérité É vraiment. verdade, pai. É casado? Il est marié? Não. Mantizado? Não. Non. Não? Não. Então ele vem com filho. Tem filho? Tem filhos. Tem filhos? Sim. 3? 4. 4? My God. Tu a ver 3. Je vois 3. Que Deus guarda outro. Que Dieu garde l'autre. Se há uma morte sobre outro, que Deus guarda. C'est Yes, une mort sir. que Dieu le garde. Jesus. Diga ao teu irmão, Dis à ton frère domingo esteja no culto. Tu está que cá? dimanche il soit au culte. Eu vou lhe abençoar. Je veux le Que bénir. Deus abençoe. Que Dieu te bénisse. Que Deus abençoe. Celebre Que em Dieu nome de bénisse. Jesus. Yes. Yes. Jesus. Posso pregar? Je vais prêcher. Se eu não pregar, estou a perceber que nosso tema estará vazio. Si je ne peux pas, j'ai l'impression que notre thème sera vide. Nosso tema estará vazio. Notre thème sera Mas vide. Jeová Sabaoth Mais Jéhovah é um Sabaoth assunto muito aprofundado. est un sujet très approfondi. E eu entendo Et je comprends por que o subsídio é muito pouco pourquoi le subside est très peu para as pessoas que não, muitas vezes, que Deus não deu entendimento das coisas aprofundadas. pour dire qu'il n'a pas donné l'entendement des choses approfondies. Porque Jeová Sabaoth Parce que Jéhovah Sabaoth é um assunto onde não tens muito subsídio, est un sujet où tu n'as pas plein de mas subsides, tens muita reverência. mais tu as plein de révérences. Aleluia. Amen. E eu fui chamado para abraçar Et j'ai casos appelé difíceis. pour prêcher les Então, cas difficiles. eu queria profetizar, Mais je voulais mas prophétiser. se eu profetizar Mais se eu hoje, prophétiser aujourd'hui, o nosso programa vai ser le programme vazio. sera vide. Então eu preciso ensinar. Il faut que j'enseigne. Jeová Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Diga comigo, Jeová Dis avec Sabaoth. moi, Jéhovah Sabaoth. Jeová Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Jeová Sabaoth. Jéhovah Eu Sabaoth. dizia na minha primeira explanação La même que explanation Deus é misterioso. que Dieu est mystérieux. Deus é dimensional. Dieu est dimensionnel. É por isso C'est pour ça Jesus, que Jésus, quando se quand revela il se révèle como divino, comme divin, na qualidade de en Deus, qualité de Dieu, a Bíblia diz, la Bible dit, foi-lhe atribuído l'avait attribué 70 nomes. 70 noms. Jesus Jésus, tinha 70 il discípulos. avait 70 Por disciples. quê? Pourquoi? Porque Jesus carregava 70 Parce que nomes. Jésus portait 70 Então era noms. obrigado cada Il était discípulo de chaque disciple conhecer Jesus connaître Jésus numa faceta à une diferente. facette Porque différente. cada dimensão À do chaque nome dimension de revela nom, a sua aplicação, révèle son application, revela a sua révèle manifestação. sa manifestation. Aleluia. Amen. Amen. Deus
Dieu não é só Deus de n'est Salvador. pas seulement Dieu. Quando a igreja Quand l'église conhece apenas connaît o seulement Deus que salva, le Dieu qui sauve, a igreja l'église será salvo, sera sauvée, mas viverá como escravo. mais vivra comme A esclave. igreja será derrotada. L'église te sera tombée en échec. Aleluia. Amen. Amen. Porque Lázaro Parce que Lazare era salvo, était sauvé, mas morreu com mais lepra. il est mort avec Lázaro Lazare, era salvo, était sauvé, mas vivia como escravo. il vivait comme esclave. E eu venho para te Mais dizer, pour te dire, nós não nous ne somos sommes pas filhos de Lázaro. fils de Lazare. Nós não somos Não somos a semente de Lázaro. semente de Lázaro. Nós somos Nous sommes filhos de Abraão. Fils d'Abraham. Yes. Jesus. Aleluia. Amen. Amen. Então nós herdamos a fé de Nous Abraão. avons hérité la foi d'Abraham. Não tem ninguém que edificou mais Il y a personne qui altar avait édifié plus des hôtels do que Abraão. qu'Abraham. Então a igreja tem que edificar Et l'église doit altares. édifier des hôtels. Aleluia. Amen. Então quando a igreja Mais quand l'église conhece apenas connaît o seulement Deus da salvação, le Dieu de salut, a igreja é pobre. l'église est A pauvre. igreja é vazia. L'église est A vide. igreja viverá derrota. L'église vivra des échecs. Jesus. Deus não é só Deus da Dieu salvação. n'est pas seulement Dieu de salut. Deus não é só Il clemente. n'est pas Dieu de clément. Deus não é só Il n'est pas misericordioso. seulement miséricordieux. Deus que eu vim te revelar Dieu veut te hoje. révéler aujourd'hui. Seu nome é Son Sabaoth. nom c'est Yes, Sabaoth. E olha para mim. Et regarde-moi. Sabaoth Sabaoth não é revelação dos n'est homens. pas révélation des hommes. Não é revelação de um N'est pas homem. révélation d'un homme. Mas o Sabaoth Mais Sabaoth, é a c'est revelação la révélation dos seres des êtres mais perto de et Deus. plus proche de Dieu. Jesus. Homem, L'homme quem nos traz a revelação qui nous amène la révélation do Sabaoth des Sabaoth são os serafins. sont les séraphins. O mais perto dele, Le plus proche Quando de Dieu, eles le plus proche adoram de a Deus, quand ils adorent Dieu, eles entram na ils dimensão rentrent da à la espiritualidade. dimension de la spiritualité. Os seus olhos se abrem. Ses yeux s'ouvrent. Eles veem a grandeza de Ils Deus. voient la grandeur de Dieu. Eles veem a grandeza de Ils voient la Deus. grandeur de Dieu. Eles veem um Deus no trono, Ils voient un Dieu au trône, rodeado do exército, tourné des armées, rodeado de armamento, tourné des armes, rodeado de seres. tourné des êtres. E eles gritam: Ils crient Santo, Saint, Santo, Saint, Santo Saint. é o Senhor dos Le exércitos, Seigneur des armées. poderoso na batalha. Puissant dans la Deus que bataille. eu vim te revelar hoje Il est aujourd'hui. é poderoso na Il est batalha. puissant dans la bataille. Levanta suas mãos, diga comigo: Sabaoth, Sabaoth. poderoso na batalha. Poderoso na batalha. E olha para mim, Regarde-moi. a tua vitória, dona Ta Joana, victoire está condicionada est conditionnée pela capacidade, par la capacité, habilidade habilité que você tem que tu as de conhecer de Deus connaître e Dieu de mover Deus. et de faire mouvoir Dieu. Jesus. Mamãe, Maman, para mover Deus, pour faire mouvoir Dieu, você não precisa só saber orar. je n'ai pas seulement besoin de savoir prier. Para mover Pour Deus, faire bouger Dieu, você precisa saber falar com il Deus. faut que tu saches comment parler avec Dieu. Primeiro. Premièrement. Segundo, Deuxième, você precisa saber falar il faut que tu saches parler no mundo dos au espíritos. monde des esprits. Mamãe, Maman, no mundo dos Au espíritos, mundo dos espíritos, não se ora, on prie pas. se fala. on parle. Jesus. E olha para mim, Regarde-moi. nunca brinca Ne com joue alguém jamais que sabe falar no mundo avec dos ceux espíritos. qui savent parler au monde des esprits. Não, não brinca. Ne joue pas avec. Porque ele sabe posicionar. Il sait se positionner. Ele sabe mover. Il sait mouvoir. Ele sabe te colocar no tribunal. Il sait te mettre dans Jesus le tribunal. disse- Jésus avait dit, Se conserta com teu irmão se concentre avec ton frère antes que ele te leve no tribunal avant de qu'il Deus t'amène au tribunal de Dieu e ninguém te defende. et que personne va te Quer dizer, tem défendre. pessoas Et il y a des gens com capacidade avec la capacité de te pegar aqui, de te prendre te ici, introduzir no tribunal de Deus. t'introduire au tribunal de Dieu. Jesus. Olha, os Regarde. religiosos. Les religieux. Olha como é que ele interpreta isso. Les gars, ils interprètent ça. Isso quer dizer, Ça veut dire, antes de você morrer, avant que tu meurs, vai pedir perdão ao teu irmão que você fez mal. tu vas demander au fait que tu avais fait du mal. Porque se você morrer assim, Et si tu meurs comme ça, ele vai te colocar no tribunal. il va te mettre au Não tribunal. é isso. N'est pas ça. Cegueira. Aveuglement. Ele disse, Il dit, vai se consertar com seu irmão allez te concerter avec ton frère antes que ele te coloque no tribunal avant de qu'il te Deus. mette au tribunal de Dieu. E te seja tarde. Et qu'il soit tard. Não está falando da morte. Il ne parle pas de la mort. Mamãe, Jesus. Maman, não brinca com quem sabe falar com o mundo dos ne espíritos. blaguez pas avec celui qui savent Ah, parler. eu ou sou avec le monde pastor. des esprits. Ah, je suis Maman, pasteur.
Se você cruzar quimbandeiro Si tu croises un que sabe féticheur falar no mundo dos qui espíritos, savent parler au monde des esprits, pode colocar a tua vida a rasca. il peut mettre ta vie en échec. Jesus. E a igreja que eu sirvo Et l'église où je sers tem que saber falar doit savoir no parler mundo dos au espíritos. monde des esprits. Que Deus me dê graça Que Dieu me fasse para me vos fasse grâce ensinar pour vous enseigner como falar comment parler no mundo dos au espíritos. monde des esprits. Eu não oro às madrugadas. Moi, je ne prie pas Eu alors. oro aqui. Je prie ici. Na minha casa, Chez moi, eu faço 13 horas de tempo. j'ai fait 3 heures de 4 temps. horas de tempo. 4 heures de temps. Estou a falar Je suis com o en train de mundo dos parler espíritos. avec le monde des esprits. Jesus. Você me entende? Tu me comprends? Jeová Sabaoth. Jehovah Sabaoth. Quando você quer mover Jeová Sabaoth, Quand tu veux faire mouvoir Jeová Sabaoth Jehovah não Sabaoth move pela oração, ne mouve pas la prière. move por Il decretos. mouve par des décrets. Aleluia. Amen. Mas deixa-me lá te Mais explicar laisse-moi t'expliquer a dimensão espiritual la dimension spirituelle de Jeová Sabaoth. de Jehovah Sabaoth. Quando se fala do Jeová Quand on parle Sabaoth, de Jehovah se Sabaoth, fala de quê? on parle de qui? Se De fala quoi? do Senhor dos On parle Exércitos, du Seigneur des de armées, poderoso na batalha. puissant dans la bataille. Lamaracete, Yes. Yes. Likayabashia. Jesus. Diga comigo Sabaoth. Dis avec moi Sabaoth. 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 Solta a sua voz, Sabaoth. Élève ta voix, dis Sabaoth. 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 O que é que você engajou? Qu'est-ce que tu as engagé? Primeiro, Premièrement, quando você invoca Sabaoth, quand tu invoques Sabaoth, Sabaoth Sabaoth, é a dimensão de Deus, c'est la dimension de Dieu, é o Deus dos c'est exércitos Dieu des armées que se qui manifesta se manifeste hein, como guerreiro. comme un guerrier. Jesus. Nessa dimensão, Dans cette dimension, ele faz o quê? il fait quoi? Ele adota as tuas Il batalhas. adopte tes batailles. Quando você engaja Jeová Quand Sabaoth tu engages Jehovah na Sabaoth tua causa, dans ta cause, primeiro, première, ele vai se il va revelar se révéler naquela causa Cette cause, como guerreiro divino. comme quelqu'un divin, Como guerreiro divino. comme guerrier divin. Quando ele se revela Quand il se révèle, como guerreiro divino, Como guerreiro divino, nesta dimensão, nesta dimensão, ele tem força, il a la force, ele tem legitimidade il a la légitimité para adotar pour adopter teu problema. ton problème. Quando você lê na Bíblia, Quand tu es dans la Bible, Deus está a dizer: Dieu dit, a peleja la lutte não é vossa, n'est pas à vous, a peleja é minha. La lutte est à Eu quero moi. anunciar: Je vais l'annoncer. essa luta que você está Cette lutte temendo que tu es já não te pertence. Ne te appartient Diga comigo: Sabaoth! 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 Yes, sir. Jesus. Êxodo 14:14. Yes. Jeová Sabaoth. Jehovah Sabaoth. Jeová Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Olha para mim. Jeová Sabaoth. Jehovah Sabaoth. Quando você lhe engaja, Quand tu l'engages, saiba que sachez naquele momento de ce moment-là, ele se revela il se révèle no mundo dos espíritos, Au mundo dos espíritos, na tua batalha, na tua batalha, como guerreiro divino. comme guerrier Quando divin. ele entra, Quand il entre, ele adota as tuas batalhas. il adopte tes batailles. Aí Deus diz: Là, Dieu dit, estejai quieto, soyez a inquiets. peleja é minha, La lutte est à eu moi. pelejará por vós. Je lutte pour vous. Estou a levantar a minha mão. Je lève ma main. Que Jeová Sabaoth, Jehovah Sabaoth. que Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. entra nas tuas batalhas, Entra nas batalhas. entra na tua luta, Entra na luta. entra na tua batalha, Entra na batalha. adota as tuas batalhas. Adopte Diga batalha. comigo, Jeová Sabaoth. Jehovah Sabaoth. A sua voz não me reajusta. Ah, ta voix ne me réajuste pas. Jesus. Diga comigo, Jeová Sabaoth. Lève-moi. Jehovah Sabaoth. Olha no céu, diga Jeová Sabaoth. Jehovah Sabaoth. Adota minhas batalhas, Adoptez mes batailles. adota minhas lutas, Adoptez mes luttes. adota meu problema. Adoptez mes problèmes. Mama, olha para mim.
regarde-moi. Se você crê, Si tu crois, o problema ficou aqui. le problème est resté ici. Jesus. Yes. Lê. Lisez. O Senhor pelejará por vós. Começa no 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. O esse livramento é batalha. Yes. Jeová Sabaoth é Deus que entra na batalha. Je vois ça Yes, sir. dans la bataille. Não se invoca Jeová Sabaoth na salvação. Jesus. Não se invoca Jeová Sabaoth na presença. Se invoca Jeová Sabaoth nas batalhas. Então aqui, Maintenant o ici, Deus que Moisés está a quel que referir Moïse fait, é Jeová c'est Jehová Sabaoth. Sabaoth. Vamos. Que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, Yabarashete. nunca Yes. mais vereis. Yabashatakaya. Yes. Não importa a força da feitiçaria da tua Lève-moi família. la bonne de ta Se famille. a feitiçaria da tua família Yes. tira a força no Chiluango, Prends la force tira a du força no oceano, Jesus. tira a força no rio, tira a força no Lucola, Jesus. tira a força nas montanhas. Jesus. Eu vim lhe apresentar Eu vim lhe apresentar. Jeová Sabaoth, Jehová poderoso na batalha, aquele que sabe tratar com o Nilo, aquele que sabe tratar com o oceano, aquele que sabe tratar com as montanhas, aquele que sabe mover a terra. Yes. Jesus. Lê. Lisez. 14. O Senhor pelejará por vós. Não se perturbem Ne t'entends pas bien. por causa desse rio Nilo. À cause de ce fleuve Nil. Israel está no fim. O rio Nilo tornou uma barreira. Le fleuve Nil est O devenu une rio Nilo barrière. tornou um exército Le contra fleuve Israel. est Mas no armé contre meio do Israël. povo de Israel Mais au même fleuve havia d'Israël, alguém que conhecia a faceta de Jeová il y avait Sabaoth. quelqu'un qui connaissait Yes, la facette de Ele Jehová olhou para ele e Sabaoth. disse: não tema, Il ne craignez pas. relaxe, Relaxez. porque o Senhor dos Parce que le exércitos Seigneur des armées, pelejará por vós. Yes, sir. Esta peleja cette não é lutte vossa. n'est pas à vous. Você não sabe falar com as águas, mas ele sabe falar com as águas. Você não sabe tratar com o Nilo, mas ele sabe tratar com o Nilo. Você não sabe tratar com o Leviatão, ele sabe tratar com o Leviatão. Jeová Sabaoth. Yes. Jesus. Olha para mim. Regarde-moi. O Jeová Sabaoth Jehová Sabaoth, é a dimensão de Deus, c'est la dimension de Dieu. que Deus se revela Que Dieu se révèle na tua batalha dans tes batailles como um guerreiro divino. comme un guerrier divin. Quando ele se revela como um guerreiro divino, Comme un guerrier divin, ele entra na cena il entre dans la scène para adotar suas pour batalhas. adopter tes Eu batailles. vim para anunciar alguém. Viens annoncer à quelqu'un. Nessa semana, Dans cette semaine, não pensa nas tuas ne batalhas, pense pas à tes batailles. pensa no Jeová Sabaoth. Pensez à Jehová Sabaoth. Nesta semana, Cette semaine ici, não pensa no teu ne pense problema. pas à ton problème. Tudo que te aflige, Ce qui t'afflige, que você identificou, que tu avais que há uma identifié. batalha Il y a nele, une bataille d'elle. invoca Jeová Sabaoth. Invoquez Jehová Sabaoth. Ana Anne, tinha problema da la problème de concepção. conception. Ana luta pela concepção. luta pela concepção. No dia que Ana percebeu Le jour quand elle avait que a aperçu concepção que la conception é problema de luta, é problema de luta, Ana disse não, Anne avait dit non. já não vou invocar Je vais plus invoquer. Deus que dá filhos. Deus que dá des enfants. Aqui Ici, é Jeová c'est Sabaoth. Jehová Yes, Sabaoth. 1 Samuel 1:3. 1 Samuel 1:3. Jesus. Assim está escrito: subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Você me entende? Tu me comprends? A Ana foi sacrificar Anne, elle le sacrifiée ao Senhor dos au Exércitos. Seigneur des armées. Não foi mais N'est pas une ao image. Deus que dá filho, Ao Deus que mas dá ele se enfant. posicionou Mas ele se posicionou na faceta dans la facette de Jeová Sabaoth. de Jehová Sabaoth. Se a batalha é no teu emprego, A batalha do emprego. invoca Jeová Sabaoth. Invoca Jeová Se a batalha é na tua saúde, A batalha da saúde. invoca Jeová Sabaoth. Invoca Jeová Se a Sabaoth. batalha na tua Jeová calça, Sabaoth. invoca Jeová Sabaoth. Invoca Jeová Sabaoth. Ele entrará na sua batalha nessa batalha. como guerreiro divino Guerreiro e vai divino. adotar as suas vai batalhas adotar tes batalhas. e vai adotar as suas lutas. Pas de tes luttes. Jesus. Celebra! Yes, sir. Jesus! My God. Jeová Sabaoth, Jehová Sabaoth. guerreiro divino, Guerrier divin que ele adota teu problema. qui adopte tes problèmes. Oh Marasetekia. Yes.
Jeová Sabaoth me visitou no meu escritório. Jehovah Sabaoth a visité mon bureau. Filho, começaram a me ouvir eu a Tout gritar. ça me contente en train de Eu crier. vi ele no meu Je escritório. l'avais vu dans mon bureau. Com todos os seus armamentos. Avec tous ses armes. E uma coisa que ele me disse, eu estava Il m'avait sentado. dit, j'étais assis. Ele disse, meu filho, Il dit, mon fils, estou pronto para guerrear. je suis prêt pour guerrier. Estou pronto para pelejar. Je suis prêt pour Eu guerrier. gritei na minha cadeira. J'étais dans ma Eu chaise. disse, ah, J'avais dit, hey, meu Deus. mon Dieu. Comecei a orar em Je língua. voulais prier en langue. Ramachetequia. Yes, Jeová Sabaoth está pronto. Jeová Sabaoth está nessa causa. Jeová Sabaoth está nesse programa. Jeová Sabaoth está conosco. Diga comigo, Jeová Sabaoth. Jehovah Sabaoth. Mais uma vez. Jehovah Sabaoth. Mais uma vez. Jehovah Sabaoth. Mais uma vez. Jehovah Sabaoth. Yes, sir. Celebra! Yes. Jesus! Oya teleminde na nkembo. Rabashata. Jeová Sabaoth. Jehovah Sabaoth. Quando ele se levanta. Quand il se lève, Quando você lhe engaja. quand tu l'engages, Estou a explicar a espiritualidade de Jeová Sabaoth. la spiritualité de Jehovah Sabaoth. Jeová Sabaoth Jehovah se Sabaoth revela como se guerreiro. révèle comme guerrier. Se revela como guerreiro. Il se Yes, révèle sir. comme guerrier. Jeová Sabaoth. Jehovah Ele vai Sabaoth, se revelar. il va se révéler. Qual a segunda dimensão? C'est la deuxième dimension. Existem 4 C'est facetas 4 facettes. dentro de Jeová Sabaoth. Dans Jehovah Sabaoth, 4 facetas. 4 facettes. Essas 4 facetas Ces 4 facettes vão trabalhar a teu vont respeito. travailler à ton respect. Nessa semana, Dans cette semaine, até domingo. jusqu'au dimanche. Ah! My God. Jesus! Lacoia chata. Yes. Fizemos mal até. Nous avons mal fait. Se é permitido no nosso país C'était permis dans nos pays. comprar roupa militar, Acheter des habits como em militaires, África do Sul, comme en Afrique du Sud. senão domingo todos nós vamos vir Le aqui. dimanche, nous tous, nous devons Como venir ici. militares. Avec comme des Maman, militaires. Maman, é ação profética no c'est tempo. l'action prophétique. Você me entende? My God, tu me Mas comprends? a nossa legislação não permite. Mais notre législation ne permet pas. My God. Jeová Sabaoth. Jehovah Sabaoth. Essa manhã virás com o espírito do exército de Tu viens Deus. avec un esprit d'une armée. Não virás com o espírito. Mamãe, Ne viens pas au moment. quando você vê no espírito do exército, Quand tu vas avec l'esprit comme esprit d'un tá soldat vendo teu d'une vizinho armée, tipo não está a lhe ver. tu vois ton vote comme si tu ne le vois pas. Jesus! My God. Yes, sir! My God. Oye teleminde na nkembo. Bikela Calma, calma, mubi. vamos trazer isso. Você chega, Tu arrives não estás a ver ninguém. comme tu ne vois personne. Toma a tua posição. Avec, tu prends ta position. Não sai contigo no mesmo caminho. Jeová Sabaoth. Jehovah Yes, sir. Sabaoth. Pergunta ao meu irmão Claudio que vive comigo. Se Il y a passa un mal. frère qui vit avec moi. Às vezes à noite conversamos. Il y a des fois la nuit, Cada nous foi causons. dormir. Il est allé s'endormir. Quando eu acordar, ele está a me ver. Quand je me réveille, il me voit. A Ele general. aproxima, só General. olhar foge. Jesus! My God. Sabe? Tu sais- Coitadinho. Pitié de lui. Porque eu acordei com outro aspecto. J'avais me réveillé avec un autre aspect. Que tem o mundo dos espíritos Parce tem que que le monde des perceber. esprits, Jesus! Que eu sou. ils savent que je Estou suis. numa dimensão da batalha. Je suis dans une dimension de bataille. É por isso. Et c'est pour ça. Às vezes não aceito um motorista. Il y a des fois, j'accepte pas un chauffeur. Há dias, Il y a quelques jours, estava na cidade, j'ai descendu no aeroporto, à l'aéroport. passei, na hora das Je mangueiras. Deus me disse, estaciona aqui. m'avais dit, arrête-toi ici. Desliga a carro. Et éteins, arrête ta voiture. Dorme um pouco. Dormez un peu. Desliguei o carro, J'avais arrêté la me voiture deitei. et je me suis endormi. Deus me introduziu numa visão. Dieu m'avait introduit à une vision. Começou a me falar das vidas do ministério. Commencé à me parler des vies des ministères. Quando terminou, Quand on avait fini, despertei, je me suis réveillé. endireitei assento. J'avais levé. Arranqué carro. J'avais été Avancé. avancé. J'ai commencé à avancer. O motorista vai me chamar de doido. Le chauffeur m'a m'appeler des fous. Vamos, já vou te levar em casa para você Il dormir. m'a amené là pour que tu puisses dormir. O círculo passou. Ah, le cercle est passé. É por isso, lidar conosco, você não pode nos tratar ordinário. Ça, l'idée avec nous, tu Não vas traiter comme procura nos ordinaire. entender. Ne pourquoi pas nous A gente comprendre. vimos espíritos. Parce que nous vivions des esprits. Eu fui visitado hoje pelo Jeová Sabaoth. J'ai No meu escritório. O meu secretário não viu. Mon secrétaire n'a pas vu. Jesus! Jeová Sabaoth. Jehovah A Sabaoth. segunda dimensão.
deuxième dimension da sua revelação, de sa révélation, quando ele é mobilizado, quand il est mobilisé, quando ele é invocado, quand il est invoqué, ele se revela il se révèle como Rei Celestial. comme roi céleste. Nesta Dans dimensão, cette dimension, Deus Dieu, entra nas suas il batalhas entre dans tes batailles como comandante dos comme exércitos commandant des armées. angelical. Commandant des armées E nessa angélicales. dimensão, Et dans cette dimension, Deus consegue dar ordem que Dieu donne l'ordre aos anjos. aux anges. A Bíblia La diz, Bible dit, Salmos Psaume 91:11, et 91, aos seus à anjos ses anges, ele dará il ordem. donnera ordre. Quando ele entra como comandante do Quand il entre exército, comme commandant de l'armée, ele está na dimensão da il est ordenança. à l'dimension de l'ordonnance. Aí, Ici, Deus libera ordem. Dieu libère des Vão ordres. proteger Oscar. Allez protéger Vão Oscar. cuidar esse. Allez garder ces Vão gens-là. exortar esse. Allez libérer Vão ceux-là. fazer isso. Allez faire ça. Vão curar esse. Allez guérir ça. Vão visitar Allez esse. visiter ceux-là. Jesus. Regarde, Tá aqui, lê. voici. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Ele dá ordem a teu respeito. Il donne à ton Estou a respect. decretar e declarar Yes, sir. que Jeová Sabaoth libera ordem Libère des ordres aos seus anjos à ses a anges. seu respeito. À ton respect. Aleluia. Yes. Yes, sir. Nessa dimensão, Dans cette dimension, Jeová Sabaoth, Jéhovah Sabaoth, ele libera ordem. il libère des ordres. Porque ele se revela aqui Parce qu'il se révèle ici na dimensão do à la comandante dimension dos des exércitos. commandants Jesus. des armées. Aleluia. Ele tem Gabriel. Yes. Ele tem turma de Gabriel. Il a Ele il a tem le turma groupe de Gabriel. Micael. Il a De l'ensemble Miguel. de Michael. Ele tem turma Il a l'ensemble de Serafim. des séraphins. Ele tem turmas de Il a seres l'ensemble des espirituais. êtres spirituels. Ele tem turma de tronos. Il a l'ensemble des Ele trônes. tem exército suficiente. Il a être suffisant. Ele sabe quem é que ele deve Il mandar sait qui il doit envoyer para dar ordem. pour donner l'ordre. Ele tem pastor Il Samuel. a pasteur Samuel. Ele tem pastor Bambi. Il a pasteur Bambi. Ele tem pastor Salomão. Il a pasteur Salomão. Ele tem pastor Dom. Il a pasteur Ele tem Dom. intercessor. Il a intercesseur. Ele tem evangelista Garba. evangelista. Ele tem os anciãos. Il a des Ele tem anciens. profeta. Il a des prophètes. Ele sabe Il sait quem é que ele pode mandar qui il peut envoyer para vir aqui pour venir ici e te atender na audiência. et te répondre à E a l'audience. situação passou. Et la situation est passée. Ele sabe Il sait quem é que ele pode ordenar. qui il peut ordonner. É por isso, Et pour cela, não venha só aqui ne venez pas seulement ici. quando o pastor está aqui. Quand le pasteur est ici, Mamãe Isabel, Maman Isabelle, vem aqui quase morto. elle est venue ici presque Eu não morte. estava. Je n'étais pas. Morreu. Elle est Tá aí. presque morte. Morreu. Presque Se os morte. filhos tivessem Se ele com veut- medo, il a- podia il a lhe mandar peur. no hospital. On peut l'envoyer à l'hôpital. Seria declarado morte. Il serait déclaré mort. Sabe o que os filhos fizeram? Ce qu'ils ont Me fait, carregaram. ils l'ont Lhe emporté. meteram aqui no Ils altar. ont mis ici à l'hôtel. Começaram a orar. Ils ont commencé à prier. Demoraram. Ils ont traîné. Deus lhe restaurou a vida. Dieu avait Yes. restauré la vie. Celebra. Yes! Jesus. Não venha só na igreja. Ne vais pas seulement à l'église. Quando o pastor está aqui, Quand le pasteur est ici, Deus tem exército. Dieu a Yes, une sir. armée. Deus tem anjos. Dieu a des anges. Deus pode usar secretário-geral. Dieu peut être Yes. secrétaire Deus général. pode usar Dieu anciãos. peut être ancien. Deus pode usar Dieu protocolo. peut être Jesus. protocole. Mamãe, Maman, não trata as pessoas ne traitez pas les gens pela falha deles. par ces femmes. Aqui é a aliança que Ici, sustenta. l'alliance Yes, qui est sir. passée. Pastor Badienga Pasteur Badienga pode ter falha, peut avoir des mas failles. quando ele pisa aqui, Mais quand il peut dire Deus ici, da aliança Dieu Yes, de sir. l'alliance está à predisposição dele. est à Jesus. disposition. Celebra. Yes! Jesus. Uma senhora Une maman, estava cansada. elle était Ele fatiguée. disse: já não vou mais numa Je igreja. ne vais plus à aucune église. Estou cansado com esse problema. Je suis fatigué avec ce problème. Dores na bexiga constante. Douleur au bas-ventre Mesmo constant. sem período. Même sans ses règles. Dá umas irritação na Il bexiga. donne une irritation. Veio aqui Elle est venue ici no sábado. et un samedi. A União Feminina estava Le nouveau cultuando. maman était en train de cultuer. Ela entrou Elle avait dit, com reticência. avec Elle les dit, réticences, ah. elle va dire, ah, Eu não vou querer mais entrar numa igreja je ne vais plus entrer pentecostal. à aucune église Já, pentecôtiste. igreja tem responsabilidade. Église a la Já entrei em responsabilité. muitas igrejas. J'ai entré à beaucoup de Já não églises. quero mais. Je ne veux plus. Entrou, Elle est entrée, sentou lá no elle fundo. s'est assise là-bas au fond. Quando tudo terminou, Quand tout est a fini, União Feminina, l'union des mamans, as presidências começaram a dirigir as elle orações. commence à diriger les prières. Lá onde ele estava, Là-bas où elle était, começou a sentir commence à sentir a irritação. irritation, Dor, douleur, dor. douleur. Começou a sentir Commence à sentir a vontade de urinar. votre- Correu na casa de Elle est banho. courue à la Lhe mostraram toilette. casa de Elle va banho. monter à la toilette. Urinou na casa de Elle banho. avait uriné. Alguma coisa saiu. Une chose est sortie. Saiu uma bola. Une petite
pour les sortir. E naquele dia Dès ce jour-là, desapareceu. est disparu. Não era no culto de libertação. N'était pas un culte de Não délivrance. era no culto de jejum. N'était pas un culte de Não era jeûne. no culto do domingo. N'était pas un culte de Era dimanche. no culto da união feminina. Était culte d'union des mamans. Jesus. Na dimensão À la dimension do comandante do exército, des commandants des armées, ele ordena. il ordonne. Nessa dimensão, À cette dimension, ele usa quem ele quer, il utilise Yes. qui il veut, segundo a sua soberania. selon sa É souveraineté. por isso que a Bíblia diz: Donc la Bible dit, a manifestação do la Espírito manifestation Santo de é Saint-Esprit dada a cada est donnée à chacun segundo o que for útil. selon ce qui est Tá naquela utile hora, pour que cette Se a utilidade et soit é a utile. cura da dona Mimi, C'est le gâteau de maman Mimi. mesmo mamãe Fernando pode fazer. Comment on peut le faire? Jesus. Se ele tem essa legitimidade. Está todo aquele que eu já dei Dans tout ce que legitimidade. j'ai donné la Se légitimité, submete. soumettez-toi. Você só vai contra ele Tu vas seulement contre quando lui ele se rebeliar. quand il se rebelle. Nunca fica a favor Ne sois jamais à da la pessoa faveur que choca com a minha la palavra. personne qui choque avec ma parole. Yes. Ah, esse irmão é muito rabugento. Ah, cette Quando fille-là, está aqui, quand elle est ici, não é rabugento dela que opera. ce n'est pas sa force qui va É opérer. Deus da aliança. C'est Dieu de Yes. l'alliance. Jesus. Yes. Na dimensão, À la dimension, nessa dimensão do Rei Celestial. dans cette dimension des rois célestes, Quando você lhe invoca, quand tu l'invoques, ele entra na tua il batalha entre dans tes batailles como comandante. comme un commandant. Ah, aleluia. Amen. Perdão, ele entra como rei Il celestial. entre comme un roi céleste. Para nessa dimensão, Pour dans cette dimension, ele começa a dar il ordem. commence à donner des ordres. Ele começa a comandar. Il commence à commander. Deus tem exército Dieu a une armée para tornar a tua causa possível. pour rendre ta cause A possible. terceira dimensão, La troisième dimension, Jeová Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Quando ele é engajado, Quand il est engagé, ele se revela il se révèle como justo juiz. comme un juste juge. Nesta Dans dimensão, cette dimension, Deus entra na sua batalha. Dieu entre dans ta bataille. Ele entra na sua Il entre batalha, dans ta bataille. primeiro, Premièrement, para ferir os teus inimigos. pour blesser tes ennemis. Segundo, Deuxième, para colocar os teus pour opressores mettre tes oppresseurs por debaixo dos teus et pés. sous tes pieds. Estou a invocar J'invoque que Jeová Sabaoth que Jéhovah Sabaoth desce na sua vida descende dans ta vie como justo juiz. comme un juste juge. Desce na sua vida Descende dans ta vie como justo juiz. comme un juste juge. Desce na sua vida Descende dans ta vie como justo comme un juiz. juste juge. Desce na sua vida Descende dans ta vie como justo comme un juiz. juste sir. juge. Jesus. Oh Lord. Yes. Mamãe, Maman, estou te dando arma, hein? je te donne des armes. Hein. Pregar isso Prêcher ça. tem que ter subsídio. Tu dois avoir des subsides. Meu espírito está cansado porque eu rodei todo dia. Mon esprit est fatigué parce que j'ai travaillé toute la journée. É por isso. C'est pour Se ça. a igreja nos sustentar, nos colocar sentados. Si l'église nous garde Maman. bien et nous met posés, O paralítico vai entrar e levantou. maman, un boité est venu s'il s'élève. Estava com uma pessoa como o pastor Flucal. Tu vois, une personne comme pasteur Alf Locao, Não se preocupa com o carro. il explique comme avec une voiture. Hoje estava a rodear. L'autre j'ai Estava a tourné, pensar, vou subir em Luanda, como é que eu vou andar? j'ai pensé, je vais aller loin. Comment je Estou a vais marcher? negociar um carro. Je suis en train de négocier une voiture. Comecei a andar de baixo para cima. J'ai commencé à marcher de bas en haut. Você assiste, Tu assistes? admira pastor. Tu admires pasteur? Opa, Maman. ele não se preocupa com o carro. Il ne se préoccupe pas Nem se avec une preocupa voiture. com casa. Il ne peut pas avec une Nem maison. se preocupa com transporte. Il n'a pas besoin de Nem se preocupa transport. com combustível. Il ne se préoccupe pas Nem avec se des preocupa. combustibles. Não tem ninguém que vai lhe pedir dinheiro. Il y a personne qui va lui demander l'argent. Deixando nós. En laissant nous. Você tem que dar dinheiro, filhos. Dois donner l'argent aux Eles não fils. tem ninguém que vai lhes pedir Ils dinheiro. n'ont personne qui va lui demander As l'argent. pessoas vão para dar. Les gens vont là pour donner. Maman, se nós chegar nessa dimensão, Tu ne vois cette dimension. vamos transformar aqui uma atmosfera que você não tem C'est notre noção. envoie ici une atmosphère que tu n'as pas notion. Jesus. My God. Jeová Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Quando você lhe invoca, Quand tu l'invoques, mamãe, você tem que saber como lhe tu dois invocar. savoir comment l'invoquer. Jeová Sabaoth. Jéhovah Estou a Sabaoth, te engajar nessa je vais batalha. t'engager dans cette bataille. Vem como exército Venez celestial. avec l'armée Vem céleste. como comandante do Venez comme exército. commandant de l'armée. Vem como soldado divino. Venez comme un soldat divin. Adore- Você tem que saber orar. Tu dois savoir prier. Você Tu tem que saber dois falar. savoir parler. Jesus. Ministro Jeová Sabaoth. Jeová Sabaoth. Jeová Sabaoth. Jeová Sabaoth. Ele vai entrar como quem? Tu vas entrer comme qui? Hallelujah. Diga Jeová Sabaoth. Dis Jéhovah Sabaoth. Jehovah Sabaoth. Ok? É o que estou a pregar. Né? Yes. Pode pregar vocês, vou sentar. My God. Posso continuar?
Você invoca Jeová Tu Sabaoth. invoques Jéhovah Sabaoth. Jeová Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Estou te invocar. Je t'invoque. Entra nessa Entre batalha dans cette bataille como guerreiro celestial. comme un guerrier céleste. Como guerreiro divino. Comme guerrier E divin. nessa Et dimensão, dans cette dimension, estou te dando legitimidade. Te dando legitimité. Adota a minha batalha. adoptez mes Você batailles. faz gesto. Et tu fais des Pai, gestes. eu estou assentado. Père, je Jeová m'assois. Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Adota essa luta. Adoptez ces luttes. Adota esse problema. Adoptez ces problèmes. Adota essa doença. Adoptez cette maladie. Adota essa causa. Adoptez cette cause. Adota esse problema. Adoptez ce problème. Jeová Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Estou te engajar Je t'engage nessa dans causa. cette cause. Venha. Venez. Venha pelejar. Venez lutter. Entra nessa Entre causa. dans cette cause. Como comandante Comme divino. commandant du vin. Senhor, Seigneur. você tem anjos. Tu as des anges. Você tem exército. Tu as des Você armées. tem milhares. Tu as des milliers. Diabo Diable. só foi com terço. Il est seulement avec Senhor, un tu tiers. ficaste com todos. Senhor, reste avec tous. Senhor, acrescenta exército. Senhor, ajoutez l'armée. Senhor, envia mais os Senhor, anjos. envoie encore l'armée. Nessa causa, Dans cette cause. quero seu socorro. Je veux ton secours. Nessa causa, Dans cette cause. quero seu socorro. Je veux ton secours. Envia mais os anjos. Envoie encore des anges. Envia mais os serafins. Envoie encore des séraphins. Envia mais os querubins. Envoie encore des Maman, chérubins. Maman. Jesus. seus inimigos vão se atrapalhar. Tes ennemis, ils seront dispersés. Tem que saber mobilizar Tu dois Deus. savoir mobiliser Dieu. Jesus. Estás a passar perseguição. Tu parles de persécution. Engaja Sabaoth Engager Sabaoth na dimensão de justo juiz. à la dimension d'un juste juge. Senhor, Seigneur, nesse casamento, dans ce mariage, estou a viver injustiça. je vis justice. Estou a te engajar Je t'engage como justo juiz. comme un juste juge. Se os espíritos da família do L'esprit de la marido famille du mari é que está a me colocar nessa est de me mettre condição, dans cette condition. Senhor, Seigneur, venha, venez ferme meus et opressores, blessez mes ferme meus oppresseurs. inimigos, Blessez mes lhes ennemis. coloca a partir de hoje Les mets pas tous por aujourd'hui debaixo dos meus en pés, dessous de mes pieds. que eles venham depender de mim, Qu'ils que eles venham se submeter a mim. Qu'ils veulent Yes, se soumettre sir. à moi. Saiba engajar. Sachez engager. Vós oreis, não recebeis, Ne porque recevez pas, oreis Parce que mal. priez mal. Jesus. A única coisa que as igrejas pentecostais que sabem As igrejas ensinar, pentecostais- Yabababa, My God. push, 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 push. Jesus. Mamãe, Maman, tem um momento que tem que falar. il y a un moment que tu dois parler. Alléluia. Tem que saber introduzir as Tu dois palavras. savoir introduire des paroles. O mundo dos espíritos tem que Le ouvir. monde des esprits doivent écouter. Porque diabo Parce que le diable, é fingidor. il est, É fingidor. donc il est paresseux. É, quando você vai estar gritando. quand tu es là-bas. Ah, My God. Amen, ué. Amen, ué. William, mamãe. Estás a pensar que estás no óbito? Tu penses que tu es au deuil? Estás na batalha. Tu es dans la bataille. Estás na batalha. Tu es dans la bataille. Não estás no óbito. Tu n'es pas au deuil. Jesus. My God. Deus, por que que você fez Dieu, isso? pourquoi tu as fait ça? Quem te disse que é Deus quem Qui t'a dit fez? que c'est Dieu qui a fait ça? Yes. My God. Identifica as tuas batalhas. Identifier tes batailles. Teus opressores Tes oppresseurs. estão a ter a vantagem sobre ti. Il prend l'avantage sur toi. Engaja Sabaoth. Engager Sabaoth. Senhor, Seigneur, você conhece o endereço dela. tu connais son. Olha o son que, que fils. Davi está a dizer. Regarde ce qu'il y a David dit. Deus, Dieu, os meus opressores mes oppresseurs, são mais fortes ils sont plus forts do que eu. que moi. Eu reconheço. Je reconnais. Mas eu vim a ti. Mais je suis Jeová venu à toi. Sabaoth. Jehovah Yes. Sabaoth. Entra nessa causa. Entre dans cette Yes. cause. Como justo juiz. Comme un juste juge. Quero o seu socorro. Et je veux ton secours. Socorra-me, Senhor. Secours-moi, Seigneur. Tu tens exército. Tu as une armée. Tu tens serafim. Tu as des Tu séraphins. tens querubins. Tu as des chérubins. Tu tens arcanjos. Tu as des Tu archanges. tens anjos. Tu as des anges. Tu tens tronos. Tu as des trônes. Tu tens seres espirituais. Tu as des êtres spirituels. Senhor! Seigneur, Pai! Père, Até as florestas même les forêts te pertencem. t'appartiennent. As árvores Les arbres te pertencem. t'appartiennent. Que até as árvores Même les arbres. luta a meu favor. Luta a meu favor. Até a estrada Même les- luta a meu favor. Luta a meu favor. Até os carros Même les voitures. luta a meu favor. Luta a meu favor. Até a água Même les luta. eaux. Babá, Lutte à me faire pas. a pessoa não vai entender. Personne ne va pas comprendre. A pessoa não vai entender Personne ne va pas comprendre como é que ele está a passar. comment il passe. Ramo de palmeira caiu. Et Il battait dans la cabeça, caiu, mourir. il est tombé, il est mort. My God. Jesus. Yes. Até pedras Même les pieds são engajados. sont engagés. A pessoa não vai entender Tu vois, personne ne va como é que ele comprendre. vai tropeçar numa pedra Il va tomber sur une pierre. e caiu de ramo Il cerebral. tombe, il est allé. Tá vendo? Ele tá vindo para vir te fazer mal. Il veut venir te faire du mal. Tá aí para ir te fofocar. Il allait pour aller parler Para mal te de tirar toi. da empresa. Pour
Para dans ton les mari entreprises. te abandonar. Pour que ton mari t'abandonne. Para coisas ruins chegar. Pour des choses mauvaises arrivent. Ele não sabe Il ne sait pas que de madrugada qu'à l'aube, você engajou tu avais engagé o Sabaoth Sabaoth Yes, sir. na dimensão à la dimension do justo juiz. des justes Yes, sir. juges. Alléluia. Olha para mim. Regarde-moi. Você não engajou apenas. Tu n'as pas engagé seulement, Você apresentou a Deus tu avais présenté à Dieu os elementos. les éléments. Deus, Dieu, você tem anjos tu as des anges com espadas. avec des épées. Deus, Dieu, você tem serafim tu as des séraphins que anda com fogo. qui marchent avec les feux. Deus, Dieu, você tem querubins. tu as des chérubins. Deus, Dieu, você tem arcanjos. tu as des archanges. Deus, Dieu, as árvores te pertencem. les arbres t'appartiennent. Deus, Dieu, a estrada te pertence. Dieu, la rue t'appartient. Deus, Dieu, os carros te les pertencem. voitures t'appartiennent. Deus, Dieu, as pedras te les pertencem. pierres t'appartiennent. Papá, Papa, tudo que te pertence, tout ce qui t'appartient, tudo que você tout criou, ce que tu avais créé, tudo que o homem criou pela tout ce sua que l'homme avait créé matéria. par sa matière. Deus, Dieu, estou a engajar j'engage como teu exército comme ton armée. da ordem. Donnez l'ordre. Alléluia. My God. Saiba orar, Sachez prier. saiba orar. Sachez prier. Jesus. A única coisa que sabe é chorar. L'histoire que tu sais, c'est pleurer. Bwinensile, Comment je vais faire? bwinembele, Ah, comment ça va que há aller? de mim, não é? Ah, pitié de moi. Maman. Maman. Teu choro não move o mundo espiritual. Ton pleur ne montre pas le monde spirituel. O mundo espiritual não é um mundo de Le monde pena. spirituel n'est pas un monde de pitié, O non. mundo espiritual é um mundo de consciência. Le monde spirituel, c'est un monde de conscience. Dê-moi a matéria. Donne-moi la matière. O mundo espiritual vai mover. Et le monde spirituel va se mouvoir. Mamãe, Maman, você sai da tua casa. tu sors de ta maison. Aquele homem noturno te visitou Et mais. l'homme de nous t'avait visité. Você sai da tua casa. Tu sors de ta maison. Você vem com tua oferta no Tu viens altar. avec ton offrande à Você l'autel. disse, Deus, Tu dis Dieu, Jeová Sabaoth, Jéhovah Sabaoth. você conhece Tu connais onde sai aquele homem où noturno? est sorti cet homme de nuit. Se é no cemitério, Si au cimetière, se é na casa de si alguém, est à la maison de quelqu'un, se é numa aldeia, si dans un village, Senhor, Seigneur, você sabe tu sais onde ele sai. là où il sort. Se vive Suffit. ou já morreu, Ou bien il est mort. você sabe Toi, tu sais de onde ele sai. d'où il sort. Jeová Sabaoth, Jehovah a Sabaoth. partir de À hoje, partir d'aujourd'hui, quando ele se levantar quand il se lèvera para vir, avec Senhor, toi, Seigneur, estou a engajar vento. j'engage le vent. Jesus. Ah, my God. Yes, sir. Estou a engajar a atmosfera. J'engage l'atmosphère. Quando ela acordar, Quand il se réveille, estou a engajar a terra. j'engage la terre. Jesus. Hallelujah. Yes. My God. Jesus. Jesus. My God. Homens e mulheres espirituais. Les hommes et femmes spirituels. Estou a terminar aqui. J'ai fini ici. Uau! Yes. Que Deus é nessa dimensão. Dans cette Ele dimension, coloca os teus inimigos por debaixo dos teus il met pés. tous tes ennemis en dessous de tes pieds. Yes. Quarta dimensão. Quatrième dimension, Ele se revela il se révèle como Senhor comme Seigneur do universo, de l'univers que controla tudo. qui contrôle tout. Jeová Sabaoth. Jehovah Sabaoth. Esse problema Ce problème já foi parar na direção da minha empresa. est allé à la direction de mon Eu não entreprise. tenho como falar com a Je n'ai América. pas comment aller parler avec. Je Eu não tenho como falar com a n'ai Dubai. pas comment parler avec. Eu não tenho como falar com a França. Je n'ai pas comment parler avec Senhor, France. você controla Seigneur, tudo. toi tu contrôles Yes. tout. Nessa dimensão, Dans cette dimension, você lhe recorda, tu te rappelles, o coração dos reis le cœur de toi está nas suas mãos. est dans tes mains. Ai, 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 ai. My God, les trois sont- Deus, Dieu, até a vida dos meus inimigos même la vie de mes ennemis está nas suas mãos. se trouve dans tes mains. O ar que eles respiram L'air qu'ils vem de respirent ti. vient de toi. O solo que eles almejam Le vem de qu'ils désirent ti. vient de Senhor, toi. Seigneur, eles, il, nessa hora, à cette heure, estão dependendo de ti. il dépend de toi. Para meu livramento, Pour ma délivrance. faz isso. Fais ça. Faz isso. Fais ça. Papá, Papa. lhes tira ar. Et enlève l'air. My God. Jesus. Yes, sir. Yes, sir. Oh. Jesus. No lugar do solo que entra isso. À la place de ceux qui entrent ça. Hallelujah. Papa. A pessoa acordou não sabe o que está La acontecendo. personne il se réveille, il ne sait pas Nem qu'est-ce qui se sabe passe. explicar. Il ne sait pas comment expliquer. Porque alguém engajou Jeová Parce que Sabaoth. quelqu'un avait engagé Estás Jehovah entendendo a Sabaoth. revelação de Jeová Tu Sabaoth? comprends la révélation de Jehovah Sabaoth? Domingo vai ser espetacular. Dimanche sera spectaculaire.
Domingo eu vou te explicar Dimanche, je vais t'expliquer como é que Jeová Sabaoth entra no mundo dos espíritos. comment Jéhovah Sabaoth entre au monde des esprits. Porque Jeová Sabaoth Parce que Jéhovah Sabaoth, não manifesta no lama. il ne manifeste pas en Olam. Quando você lhe invoca, Quand tu l'invoques, ele entra no mundo de il batalha. entre au monde des E a batailles. batalha não está no Et la lama. bataille n'est pas en Olam. Batalha não está na La eternidade. bataille n'est pas à As l'éternité. batalhas estão no mundo Les dos batailles sont au espíritos. monde des E esprits. domingo vamos aprender Dimanche, nous allons como apprendre tirar Sabaoth comment enlever Sabaoth do lama de Olam para o mundo dos espíritos. pour le monde des esprits. Jesus. My God. Celebra. Yes. Yes. Hoje, Aujourd'hui, pouquinho de tempo, en quelques petits temps, já te expliquei je t'ai expliqué as facetas les facettes do Jeová de Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Jeová Sabaoth, Jéhovah Sabaoth. diga comigo, Jeová Sabaoth Dis avec moi, Jéhovah Jéhovah Sabaoth. é guerreiro divino. Il est un guerrier divin. Quando ele entra nessa dimensão, Quand il Quando entre dans ele cette entra nessa dimension, dimensão, ele adota o meu problema. il ela adopte adota o mon meu problème. problema. Vamos, até embaixo ele vai adotar. Ah bah, Yes. même pas s'il va adopter. Yes. Glória. Aleluia. Amém. Na dimensão do rei celestial. À la dimension du roi céleste, Diga comigo, Jeová Sabaoth et avec moi, Jéhovah Jéhovah Sabaoth, Sabaoth se revela também il se se révèle revela aussi também na dimensão do rei celestial. à la na dimensão dimension do des Rei rois Celestial. célestes. Nesta dimensão, Dans Nesta cette dimensão, dimension, ele é o comandante dos exércitos. il est Ele é o commandant comandante des dos armées. Nessa dimensão, ele dá ordem a seus anjos. À cette Nesta dimension, dimensão, il elle donne donne ordre à Então, ses se você anges. precisa de socorro, Donc, si tu as besoin de secours, invoca Jeová Sabaoth nessa dimensão. invoquez Jéhovah Sabaoth dans cette dimension. Jesus. Aleluia. Yes. Diga comigo, Jeová Sabaoth, Dis avec moi, Jéhovah Jéhovah Sabaoth. Sabaoth, ele se manifesta il se Ele se manifeste manifesta na dimensão à la dimension do justo juiz. des justes juges. Nesta dimensão, Dans Nesta cette dimension, dimension, ele se torna il ele se torna devient perseguidor persécuteur dos nossos opressores, de nos oppresseurs, responsável responsable dos nossos inimigos. de dos nos nossos ennemis. inimigos. Maman, Coloca teus inimigos nas mãos de Deus. mets-toi à la main de O Dieu. melhor lugar dos teus inimigos, La meilleure part pour tes ennemis, pour nas les mãos mettre, de Deus. c'est dans la main Yes. de Dieu. Jesus. Opa, isso aí você só vai ouvir aqui. Et ça, vous allez seulement Vai écouter no ici. Google, não vai encontrar. Tu vas aller au Google, tu ne vas pas trouver. Vai no YouTube, não vai se Allez à encontrar. YouTube, tu ne vas pas trouver. Você tem que comer verbo. Tu dois manger bien. Deus tem que se revelar a você. Dieu doit se révéler à toi Para você trazer esse subsídio. pour que tu amènes des subsides. Jeová Sabaoth. Jesus. Jéhovah Sabaoth. Jeová Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Jeová Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Nessa dimensão, Dans cette dimension, David foi chorar David est allé pleurer ao Senhor dos Exércitos au Seigneur des armées contra Absalão. contre Absalom. E o que é que matou Absalão? Qu'est-ce qu'avait tué Absalom? O anjo de Deus. L'ange de Dieu. Quem é anjo de Deus? Quel ange de Dieu? Uma árvore. Une arbre. A árvore L'arbre matou Absalão. avait tué Absalom. Eu tenho vos dito, Je vous dis souvent, se conhecer et si tu connais os mistérios do céu, les mystères des cieux, a sua vida muda. ta vie change. Mamãe, Maman, a diferença está no conhecimento. la différence se trouve dans la connaissance. Pessoa pode, tá vendo? Pastor Samuel e os pastores me falam tão mal. Podem falar embora mal. Tu peux me parler du mal, Mas quando vamos pegar micro, mais quand il prend le micro ele vai gaguejar. et il va bégayer, Eu vou avançar. et je vais E avancer. nos copia, hein? Il nous copie. Viram profecia de ontem? Vous avez la prophétie d'hier. Esse pastor C'est pasteur, diz: não, il dit, ah, ele que enviou a irmã Helena aqui. c'est elle qui avait... Ele envoyé disse maman assim: Hélène. não, Il avait dit ceci, não non. vai lá no pastor Samuel. Allez, va pas te Mas você vê tudo que ele faz na igreja dele como nós façamos. Tu vois toutes les personnes qui c'est comme nous faisons ici. Deixou de sentar no altar, também deixou de sentar no J'ai altar. essayé de m'asseoir à l'hôtel, il est aussi Já venu senta ça. também Maintenant, embaixo. il s'assoit aussi en bas. Ok, mas como é que você imita alguém que está mal? Comment tu imites quelqu'un qui se porte mal? I got. O maior é que influencia. Il va Yes. influencer. Pastor Samuel é um ícone. Yes! sir! Mamãe, Jesus. My God! olha para mim. Regarde-moi.
Deixa eles avançar com o casamento deles. Laisse qu'ils avancent. Filhos, não se abalem por tudo que vos fala. Filles, ne bougez pas pour ce qu'on vous O parle. meu casamento vai estremecer. Celebra! Yes! Olha para mim. Regarde-moi. Olha para mim. O Regardez-moi. meu casamento Mon mariage vai reprogramar os casamentos. va reprogrammer le mariage. Yes! Papa! Já decretou. Papa! Já decretou. Celebra! Yes! Jesus! Vai reprogramar. Va reprogrammer. Yes. Yes. Vamos. Maman, Tudo que façamos, tout ce que nous faisons, somos líderes. yes, nous sommes des Amen. leaders. Somos líderes. Nous sommes des leaders. Quando você é líder, Quand tu es até leader, pessoas que te odeiam te même ceux qui imitam. taillissent, ils t'imitent. Yes! Jesus! My God! Papa Samuel! Está decretado. Espírito superior! Está ensinado. Celebra! Yes! Jesus! Nós nunca imitamos ninguém. Nous n'imitons personne. Tudo isso aqui Tout ça, é produção daqui. c'est production d'ici. Já estou a ver igrejas com esse design. Je vais maintenant dire avec ces designs. Só mudaram cor. Ils ont seulement changé la couleur. Nós aqui metemos cinza. Ils avons mis ici gris. Eles meteram Ils ont mis castanho. chocolat. É só. Seulement. Você me entende? Tu me comprends? Porque o líder cria. Parce que le leader crée. Quem não é líder segue. Qui n'est pas leader, il se Mama, rend. nessa cidade Deus em cada ramo À chaque Deus branche, levanta líderes. Dieu élève des leaders. Pastor Samuel, Pasteur Samuel, no meu ramo, dans na minha ma branche, dimensão, dans ma dimension, são líderes. je suis un leader. Yes. Yes. Jesus! Você me entende? Tu me comprends? Saiba mobilizar Jeová Sabaoth. Sachez mobiliser Não Jehovah fica só Jeová Sabaoth. Sabaoth. Jeová Sabaoth. Jeová Sabaoth. Saiba mobilizar. Sachez mobiliser. Já te dei as Je quatro donne armas. 4 armes. As quatro facetas. Les 4 Em facettes. que dimensão que ele vai passar nessa En noite? quel moment tu vas passer dans cette lutte? E as madrugadas não dormem. Et à l'aube ne dors pas. 0 hora estás de pé. 0, tu es debout. Lava a tua cara. Tu laves ton visage. Ou você está feliz com o que você vive? Ou bien tu es heureux avec tout ce que Se você tu não vis. está feliz, Si tu n'es pas heureux, acorda a 0 hora. réveille-toi à 0 heure. Engaja Jeová Sabaoth. Engage Jehovah Sabaoth. Ainda que seja 1 hora. Même que ce soit 1 heure. Ainda que seja 40 minutos. Même que ce soit 40 minutes. Ainda que seja 30 Même minutos. que ce soit 30 minutes. Mas vale a pena 30 minutos do que Mais nada. vaut 30 minutes de que rien. Jesus! Yes, sir! Engaja Jeová Sabaoth. Engagez Jehovah Sabaoth. Jeová Sabaoth. Jehovah Sabaoth. Na dimensão do soldado divino. À la dimension des soldats divins. O que é que ele faz na dimensão do soldado Et divino? à la dimension des soldats divins, il donne l'ordre. Vous avez oublié. Hã? Il donne l'ordre. Você me entende? Na comprends? dimensão do guerreiro À la divino. dimension des guerriers divins, Filho, vem. Dá-me com ele, vai traduzir o fiote. Aplausos para ele. Yes, sir! my God. Pega-me. Hey! Uh-huh. Alguém celebra em nome de Jesus. Ah, yes. Você descansa Yes. aí. Você descansa aí. Quando você invoca, quando você chama, invoca Jeová Sabaoth, Jeová Sabaoth, quando você chama Jeová Sabaoth, Njamano tela Jehovah Sabaoth. ele virá Now well quiza. primeiro Litete. na dimensão Munitim peve. em forma, Bukadiri. em forma. Ele virá em forma Buidiri, buidiri. Quizilia. Celebra! Ah, my God. Você não precisa entender, é só celebrar. Yes, sir. Yes, sir! My God. ele virá em forma Now well quiza mumpila. de guerreiro divino, soldado divino, Muniti shol. soldado. Muniti soldadi. Tu peux. Muniti peve. Soldado, muito soldado te pede. Muito soldado te pede. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Senão você vai vir aqui. Deixa ele falar. Muniti soldadi tim peve. Ok.
Nessa dimensão, multimpeve ben ele adota teus problemas. nandi wele baka botulwa mambo mako. Ele toma todo problema. Wele baka bonga mambo mako. Você fica calmo. Nje wele banje osui. Você fica relaxado. Nje wo wele banje osui. Você fica calmo. Nje wele banje osui. Porque você confia Bilinje yu zabis mujelika que Jeová Sabaoth ka Jehovah Sabaoth é já um guerreiro. Aquele soldado timpeve. Aleluia. Aleluia. Yes, sir. Jesus. Você me entende? Luma vulikila. A segunda dimensão, Limuale. quando você invoca Jeová Sabaoth. Nje mana baka Ok. Mamãe, deixa ela. Mais ou menos assim. Vem. Mais ou menos assim. Quando é que você deve invocar Jeová Sabaoth como um guerreiro? Quando é que você deve invocar Jeová Sabaoth como um guerreiro? bom dia e fuete baka belanda Foi Jehovah titela, foi Sabaoth. titela, foi titela. Fuete tela Jehovah Sabaoth. Como guerreiro divino. Que de soldado timpeve. Quando você tem muitas batalhas. Bom dia aquele mambo muombo mkambizo fuana. Você está me entendendo? Luma vulikila. Quando você tem muitas batalhas. Bom dia aquele muombo mkambizo fuana. No casamento é batalha. Mumukwela mambo mkambo fuana. Saúde é batalha. Voski kweli mambo mkambo fuana. Finança é batalha. Mukwambongo vya Mamão, tudo é batalha. Mamoso. Então, nessa dimensão, nesse nível, nessa Celebra! Jesus. olha para mim. Nessa dimensão, você tem que perceber Je fuete zaba. que Jeová Sabaoth Jehovah Sabaoth. tem que vir. Foi no Cuita. Wele kuiza. Como guerreiro. Que de soldado. Como guerreiro. Que de soldado Para adotar todas as suas Baka batalhas. botulwa mambo mako. Aleluia. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Quando é que, segunda dimensão, Jeová Sabaoth Jehovah Sabaoth. também Ndiandi. se revela Umeonikianga. como um rei. Que de nganga. Como um rei Que de nganga. celestial. Celestial. Ntino. Ntino, é? Ntino. Como um rei Que de ntino. celestial. Celestial. Nessa dimensão, nesse nível, Nível beria oi. ele está aí Nandi ke vana. para dar ordem. Buichi baka. Buichi baka. Curva sua. Nandi lusua. Aleluia. Aleluia. Ele está aí para dar. Nandi Oh. ke vana buichi bava lusua. Aleluia. Amen. Então, quando é que você tem que invocar? Um dia fuete baka. Foi titela. Fuete tela. Jeová Sabaoth Jehovah Sabaoth. nesta dimensão. Nesse nível. Mpiloi. Pilheiro. Litet. Ok, você me entende? Quando você precisa de socorro. Precisa de socorro. Utienga. Lukaku. Lukaku, yes. Você me entende? Luvilkela. Ele precisa ir lá Litet na fuete quando kuna. para ir tocar aquele chefe. Para ir convencer aquele chefe. Buichi baka. Besonsilia ayualiant. Para ir convencer aquele chefe. Buichi baka. Besonsilia ayualiant. Para ir convencer aquele homem. Buichi baka. Besonsilia ayualiant. Para ir convencer teu marido. Buichi baka. Buichi baka. Besonsilia ikomband. Aleluia. Amen. Então, ele que vai convencer. Litet na fuete. É aí onde a Bíblia diz: não é pela força, nem pela violência. Diz o Senhor dos Exércitos. Nkamba zambi utimpeve. Vocês estão entendendo o que eu estou ensinando? Luvilkela ami longs. Mamãe, estou vos dar riqueza. Betata. Que você não virá a qualquer sítio. Muambi yakele kamba lu pode fazer cuco com sinkako. Aleluia. Aleluia. Não é pela força, Bakinu como mungolo. nem pela violência. Ne. Bakinu confiande munmambo munka. Ok. Anyway, passa.
Yes, sir. Aleluia. Amen. Mas pelo Espírito ba mutimpeve diz utubuku kwa o Senhor dos Exércitos. Senhor Dos Zambi Uma soldado. Zambo soldado. Yes, sir. Vamos. Celebra. Vamos, está a entender? Hein? Le fil que là Terceira dimensão. Lintatu Jeová Sabaoth. Jehovah Sabaoth Ele virá na ele kuiza como justo. que de una ukakle Buti- bank. Muito buchélica. Não conheço como é? Ukakle bank. Buchélica. Uchelika, muito uchelika. Ok, como justo Que de muito uchelika. juiz. Tenga mambo. Uchelanga mama. Você me entende? Como justo juiz. Cuitile boca muito. Kélica, muito kélica, tenga Muito mambo. kélica, tenga mambo. Você me entende? Agora, quando é que você tem que lhe invocar? Bom dia fuete que mbaklia. Quando você está a viver injustiças. Bom dia eu ukala mono mambo makambo fuan. Voti mambo manana mkeyaku kunkonzo wake makambo hizo fuan. Então, invoca nessa dimensão. Muito dia ele fuete le fuete telimrila. Aleluia. Bom Jabis, passa a sua assim. Amen. Yes, sir. Jesus. Aleluia. E a quarta dimensão, Lina Jeová Sabaoth, Jehovah Sabaoth ele virá na ele kuiza como Rei universal, como Deus universal. que de Tino, tumo, mamão. Uchelika, uchelika. Não, tumo, Tino, tumo, todo. Tino nanu Tino, todo. totos, yes. Você me entende? Ele virá assim, como Deus universal. Na babuni que ele kuizi. Nessa dimensão, até a vida dos seus inimigos Até injilo oi bantu panando mangues kuzola. está nas mãos dele. Até o feiticeiro da tua família Ati ndio tilikandri yako. está nas mãos dele. Mumyo kwande ken. Então você lhe diz assim: Bilinjia ifuete Papa. tudo kwabo. Papa. os feiticeiros que estão me atormentando de noite Ndio tibeni za wasbo manko mo estão nas nipota. suas mãos. Mumyo kwa Você sabe onde eles estão. Ben lizabizi Como eles fazem. Vou viver o cliente. Agora, Pai, se levanta. Tata mbotu telema. Faz assim. Vangaliabo. Faz assim. Vangaliabo. Faz assim. Vangaliabo. Quem voar Ele katukua. para vir na minha casa, Wiji kiza kubua Papa, tilamlizo. logo que ele voar, Van kiza katukua. o vento que lhe atingir, Mpemo impeta. seja bala. Kubua você. Yes, sir. Jesus. Que Deus abençoe. Receba Amen. bem babons. Muito obrigado. Vocês entenderam? Celebra. Fica de pé. Jesus. Labará, Sete Yabas. Yes. Podemos tirar 2 minutos? On peut prendre 2 minutes. Vamos engajar nas 4 vertentes. Nous allons engager dans les 4 branches. Fica de pé. Mets-toi debout. Labará, Sete Kias. Yes. Tem pessoas que estão sentindo dor de cabeça. Il y a des gens qui sentent les maux de É tête. ataque noturna. Ce sont des attaques de nuit. Porque as águas já se agitaram. Parce que les eaux sont agitées. Esse espírito vai sair de ti. Ça va sortir ce moment. Tu sairá aqui com cabeça leve. Avec, avec la tête légère. Tu sairá aqui saudável. En bonne santé. Eu que vou dirigir a oração. Je vais diriger la prière. Jakarabayalo bosata. Eu que vou dirigir a oração. Levanta as suas mãos. Élève tes mains. Diga comigo, Jeová Sabaoth. Dis avec moi, Jehovah Sabaoth. Solta a sua voz, Jeová Élève ta voix. Sabaoth. Jehovah Sabaoth. Jeová Sabaoth. Jehovah Sabaoth. Meu pai, meu pai. Mon Père, mon Père. Eu me apresento a ti hoje. Je me présente à toi aujourd'hui. Como filho espiritual Comme fils spirituel do pastor Samuel Bumba. de pasteur Samuel Bumba. Meu pai.
Mon Père, sou salvo em Cristo Jesus. je suis sauvé en Jésus-Christ. Nascido de novo na sua palavra. Né de nouveau dans ta parole. Estou a falar Je suis en train de parler que o mundo dos espíritos me ouve. que le monde des esprits m'écoute. Estou a invocar J'invoque nesta noite cette nuit Jeová Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Jeová Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Entra na minha batalha Entre dans mes batailles como guerreiro divino. comme guerrier divin. Aquele que não perde a batalha. Celui qui ne perd pas ses batailles. Meu Pai, Mon Père, com suas mãos fortes, avec tes fortes mains, adota minhas batalhas. adoptez mes batailles. Adota meus problemas. Adoptez mes problèmes. Adota tudo. Adoptez tout. Adota as batalhas. Adoptez les batailles. Adota as crises. Adoptez les crises. Adota tudo. Adoptez tout. Começa a falar quem que ele tem que adotar. Comment parler de ce qu'il doit adopter? Começa a falar quem que ele tem que adotar. Comment penser qu'il doit O adopter? que ele deve adotar. Qu'est-ce qu'il doit adopter? Declare, declare, declara. Diga que Deus adota teus problemas. Que Jeová Sabaoth adota teu casamento. Adota a sua vida financeira. Adota a tua concepção. Adota em nome de Jesus. Lekobosata. Yarikabayeta. Oya telemide nkembo ikela mubisu bisu kama masia nangazana bomo kana ningana tinani ata mebele fungwa vidi baina telemina bakateo oya silingaza makasi Boko na ye Yesu Kristo ata mokile boyiko dima oya lobide yango weko salema ponanga osugi nangazali kosala na banganino azali kosala na banganino emosugi nangazali kosala na banganino emosugi nangazali kosala na banganino Em nome de Jesus. meu Pai, meu Pai. Meu Pai, meu Pai. Meu Pai, meu Pai. Mon Père, mon Père. Estou a invocar J'invoque Jeová Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. 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 Entra na minha batalha. Entrez dans ma bataille. Entra na minha batalha Entrez dans ma bataille. como Rei Celestial. Comme roi céleste. Como comandante do exército. Comme commandant des affaires. Meu Pai, Mon Père. você tem anjos. Tu as des anges. Você tem grandes exércitos. Tu as une grande armée. Você tem querubins. Tu as des chérubins. Você tem serafim. Tu as des séraphins. A água te pertence. L'eau t'appartient. Os rios te pertencem. Les fleuves t'appartiennent. As montanhas te pertencem. Les montagnes t'appartiennent. As árvores te pertencem. Les eaux t'appartiennent. Senhor, Seigneur,
nesta dimensão, Dans cette dimension. nesta dimensão, Dans cette dimension. dá ordem Donnez l'ordre ao seu exército à ton armée para pelejar pour lutter ao meu favor. à ma faveur. Meu Pai, Mon Père, estou te apresentar. je te présente. Começa a apresentar a Deus e diga: Senhor, peleja por mim. Dis Seigneur, pêchez pour moi. Apresenta teu problema e diga que Ele peleja para ti. Que Ele manda anjos. Emosungi nanga zali kosala nabanga nini ko zali kosala nabanga nini emosungi nanga zali kosala nabanga nini zali kosala nabanga nini emosungi asenadere zali kosala nabanga nini zali kosala nabanga nini. Fala que os anjos trabalham a teu favor. Fala que os querubins trabalham a teu favor. O vento trabalha a teu favor. A terra trabalha a teu favor. As águas trabalham a teu favor. Em nome de Jesus. meu Pai, meu Pai, Meu Pai, meu Pai. estou a invocar Estou a invocar Jeová Sabaoth. Jeová Sabaoth. Entra na minha causa Entra na minha causa como justo juiz. como justo juiz. Senhor, Senhor, tu conheces os meus inimigos. Tu connais mes ennemis. Se levanta contra eles. Lève-toi contre eux. Pai, todo aquele que prejudicou a minha vida, Pour tout ce qui a fait préjudiquer ma vie. você conhece ele. Tu les reconnais. Se levanta contra ele. Seigneur, va contre eux. Senhor, Seigneur, todo aquele tout cela que se assentou qui s'est assis sobre meu sucesso, sur mon succès, faz ele levantar. fais qu'il se lève. Toma conta dele. Prends soin de lui. Toma conta dele. Prends soin de lui. Estou te pedindo agora. Je te demande maintenant. Coloca os meus opressores Mets mes oppresseurs por debaixo dos meus pés. en dessous de mes pieds. Assim que eu estou a pisar, Ainsi que je suis en train de pétrir. estou a andar Je suis en train de marcher sobre os meus opressores. sur mes oppresseurs. Sobre os meus opressores. Sur mes oppresseurs. Estou a andar Je suis en train de marcher por cima deles. en dessous. Estou a andar Je suis en train por cima deles. de au-dessus d'eux. Em nome de Jésus, meu Pai, meu Pai, mon Père, mon Père. Sabaoth. Sabaoth. Estou te invocar Je t'invoque como poderoso na batalha. comme puissant dans la bataille. Entra na minha vida Entre dans ma vie como Deus universal. comme Dieu universel. Pai, como Deus universal. Père, comme Dieu universel. Tu és aquele que sustenta o mundo Tu és Dieu, c'est celui qui supporte le monde, qui garde nas le monde palmas das tuas mãos. dans les paumes de tes mains. Senhor, Seigneur, a vida dos meus opressores la vie de mes oppresseurs está no seu controle. est dans ton contrôle. A Bíblia diz: La Bible dit, nas tuas mãos dans tes mains está se trouve o coração dos reis. le cœur des rois. Senhor, Seigneur, quem tem que me fazer favor celui qui doit me faire une faveur para eu dar certo na vida, pour que je marche bien dans la vie, vai lhe tocar agora. allez les toucher maintenant. Traz no meu caminho agora.
Amène-les dans mon chemin maintenant. Toda ira que colocaram nele Toute colère qu'on mit en lui, seja transformado em bondade. ils sont transformés en bonté. Quando ele me vê, Quand il me verra, que ele se apaixona a mim. qu'il se passionne à moi. Senhor, Seigneur, todo homem que existe tout homme qui existe nesta terra, dans cette terre, onde você quer passar, où tu veux passer, para me enriquecer, pour m'enrichir, para me dar a bondade, pour me donner la bonté, para me dar em abundância. pour me donner l'abondance. Senhor, Seigneur, passa por este homem passez pour cet e homme. traz esse homem no meu caminho. Amène cet homme dans mon Que chemin. o favor de Deus me alcança. Que la faveur de Dieu l'atteint. Que o favor de Deus me alcance. Que la faveur de Dieu l'atteint. Obrigado, Sabaoth. Merci, Sabaoth. Olha para mim. Regarde-moi. Que o favor te alcance. Que la faveur Na t'atteint. dimensão financeira. À la dimension financière. Na dimensão Amen. da saúde. À la dimension de la santé, yes. Yes. Posso trabalhar? Je peux parler. Aqui deste lado. Ici, de ce côté, Alguém está com um problema de uma morte súbita. quelqu'un a une mort subite. Se você sentiu esse sinal que eu estou falando, Si tu as senti ce signe que je suis en train de parler, vem aqui. venez ici. Qual é... Dentro desse pouquinho de tempo que eu vim aqui, Dans ce peu de temps que je suis venu ici, a pessoa sentiu como fosse uma dor no coração. la personne avait c'est comme une Como se douleur fosse, de cœur. como fosse alguém colocar uma faca. Sentiu como fosse o coração aleijou, como fosse Là, c'est algo. comme le Uma cœur dor. était brisé, une douleur. Onde está? Où es-tu? Quando passar aqui? Vem, quem sentiu isso? Tudo bem? Dê uma tuas mãos. Posso profetizar para ti? C'est pour toi? Esteja domingo. Sois le dimanche. Esteja domingo. Sois le dimanche. My God. Tu não morrerás. Tu ne mourras pas. Receba a babocha. Receba a babocha. Receba a restauração. Receba a restauração. Fica atrás dela. Receba a restauração. Estou a arrancar morte súbita. Yes. Receba. Receba a restauração. Yes. Receba a restauração. Amen. Receba a restauração. Yes. Podem voltar. Orei para ti. Orei para ti. Orei para ti. Podem voltar. Célèbre o nome de Jesus. Arabaya. Shacaria. Pega uma oferta preciosa. Prendre une offrande Uma précieuse. oferta da igreja. Para selar. Mamãe, quando as ofertas são liberadas, Quand les enfants sont Jeová libérés, Sabaoth se levanta. Jehovah Sabaoth s'élève. Traz a sua oferta. Quero a tua oferta de selar sobre essa oração. Rápido, bem. Servos. Pode colocar no altar, pode colocar no cesto. Coloca no altar, coloca no cesto. É só pousar, é só pousar. Pousa só vai, pousa só vai. Bola mwele kebele, Cássia. ele kebele. Bola mwele kebele, ele kebele. Nazini ndatifya kozanga bola muna nzambe. Okosima mosusu na vinanga, kasi nakoki te o po ele kebele. Nazini ndatifya kozanga bola muna nzambe. Okosima mosusu na vinanga. Nayoki moto passe parce que les kebele Bola mwango Ele kebele. Bola mwango Ele kebele. Bola mwanzambe Ele kebele. Bola mwa charma Ele Yada kebele. nali yola la kite Ele Solo kebele. te kobatelanga Ele kebele. Nalimbaka yo limbaka te Ele Solo te kebele. kobatelanga Ele kebele. Nakanisi bisika na uta Ele kebele. Bola mwepesi kolela Ele kebele. Bola mwini bisika olokotanga Ele kebele. Bola mwepesi kolela Ele kebele. Wena bi
ishidi zambiwa ijelisha bana meso zambiwa bolamu na yo définition ya vie na ngai la beauté c'est l'essentiel de ma vie Aïe Seigneur Protocole. Dirige dirige moment offerto. na pesa na yoni ai kutu okenda ngawa wana palata topeni Maman, maman, meleki ya maman. Protocole. Dirige moment offerto. Essa não é tua oferta. Essa é a tua semeadura. Filha, protocolo. Deixa a mamãe Teresa. Dirige o momento ofertor. bolamu na yo définition ya vie na ngai la beauté c'est l'essentiel de ma vie kutu Seigneur ei ya Yesu osalanga nini Napesa na yo nini? Wolo palata wapi? Wolo palata pepe nini? ei ya Yesu Osalanga nini? Ona pesa na yo nini? ei kutu Osalanga wapi? Wolo palata pepe nini? ei ya Yesu osalanga Osalanga nini? na pesa na yo nini ei kutu okendanga wapi wolo palata topeni bolamu eleki Ya mingi. Yango na yebi na nzembo. bolamu na yo yofinanga nakokoma yango bisika nini ya solo eleki ebele yoka molebo ya motema na ngai bolamu na vi na ngai bolamu eleki ebele o vraiment Eleki ebele. eleki ebele boye Eleki ebele. nzela na koleka Eleki ebele. libotananga Eleki ebele. bolamu ya nzambe Eleki ebele. bolamu bolamu Eleki ebele. ani wane 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 Wane. 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 Elohim Elohim ani wane 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 Elohim 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 je vais danser 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 je vais bouger bouger oui Aplausos ao Senhor. A minha secretária Ma secrétaire foi elogiada hoje como a melhor professora. Vem. Aplausos la para ela. meilleure professeure. Celebra! Vou orar para ti. Vou orar para ti. Je vais prier pour Vem toi. aqui. Vou orar para ti. Je prie pour toi. Que Deus te dá mais habilidade. Je donne encore des habilités. Continuas a preparar Je continue à préparer a nova geração que vem. cette nouvelle génération qui vient. Ela foi apresentada hoje. Elle a été honorée aujourd'hui Levanta aí. Como comme a melhor la meilleure professora professeure da sua escola, né? dans son école. Ah, Yes. Celebra! Yes! isto é Ministério Semeador da Graça. C'est ça, ministère Amen. Samuel de la grâce. Ministério Semeador da Ministère Graça Samuel de la grâce. é número 1 mais nada. My God. Jesus. Numéro un. Tudo que você está En tout que tu es, é número 1 tu es mais. numéro 1, plus rien. Se você estava em número 2, tu vai dizer a Si tu partir es de numéro hoje 2, você é número 1. à partir d'aujourd'hui, tu es Yes, numéro sir. 1. Amém. J'ai fier de toi. Oh, tenho orgulho de ti. J'ai fier de toi. Tenho orgulho de ti. Que mon Dieu te fait grâce. Que o meu Deus faça graça. Que há favor de Deus que vai te encher. Il y a une faveur de Dieu qui va E t'atteindre. que Deus te complete em tudo. Que Dieu te complète en tout. Até aquilo que você sentia falta, que Même Deus ce que tu dê. sentais manquement que Dieu te donne. É bom ter pessoas que ensinam com amor. C'est bon avoir des gens qui enseignent Ser avec amour. professor não é fácil. Être professeur n'est pas Então, facile. quando a eventualidade de gênero acontece, Quand l'éventualité se produit, nós devemos lhes reconhecer. nous devons les reconnaître. Porque todos nós somos resultado Nous deles. sommes résultats d'eux. Aleluia. Amen. Aplausos mais uma vez. Applaudissons encore une fois. Yes! Que Deus abençoe. Que Dieu te bénisse. Poderoso Deus. Yes. Jesus. Senhor, estou a liberar
uma graça que vai te encher de sabedoria e inteligência. O céu da glória pousa sobre ti. Receba a unção que te reveste, a unção que te habilita, a unção que te enche. Receba a graça, receba. Yes. Receba a graça, Leka Soto, Maiakos. Que a partir de hoje, a sabedoria seja a sua herança. Yes. Que você receba até o que você precisa. Yes. Estou te abençoando. Em nome de Jesus, filha. Como você me serve, que meu Deus te serve. Amen. Em nome de Jesus. Yes. Amém. Amen. Vá. Não é fácil. Sai o melhor professor La meilleure professeure de uma escola. d'une école. É mérito. C'est un mérite. É reconhecimento. Et c'est une reconnaissance. Aleluia. Amen. E a minha oração. Ma prière, Próximo dia 1 de maio. le prochain Que 1er você mai, seja o melhor trabalhador. qu'il soit le meilleur Yes, sir. travailleur. Aleluia. Amen. Então amanhã, Maintenant, demain, a União Feminina. l'union des mamans, Estarei com as mulheres. je serai avec les femmes. Estarei primeiro com os pais. D'abord avec les papas. Às que hora? À quelle heure? 6h30. 6h30. Depois estarei com as Après, mulheres. je serai avec les femmes. 7 horas, 8 horas. 8 horas, 7 horas. 7 horas. À 7h. Depois disso, Après ça, terei uma reunião j'aurai une réunion com os anciãos. avec les anciens. Pelo período dos anciãos. Então amanhã estaremos aqui. Yes. Amanhã não temos culto. Amanhã tem estudo batismal. Já nunca batizamos há muito tempo. Não sei porquê. Estamos a preparar a classe. Como é? Pastor Duda foi e os mestres caíram também. Não, não caímos, pai. Estamos a trabalhar. Então precisamos trabalhar, precisamos batizar. A igreja tem que batizar sempre. Então precisamos batizar e haverá discipulado, né? Capacitação. Que Deus abençoe. Levantemos em nome de Jesus. Lèvons-nous au nom de Jésus. Olha quem está ao seu lado, diga para ele, independentemente do tempo, Indépendamment du temps, eu fui abençoado. j'ai été béni. E é bom fazer parte da igreja que te ensina. est bon faire partie d'une église qui t'enseigne. Aleluia. Amen. Eterno Deus, Adonai El Shaddai. Sabaoth, Senhor da graça, Deus da glória. Estou a abençoar a todos. Estou a enriquecer a todos. Estou a maximizar a glória de Deus sobre todos. Estou a efetivar a bondade divina. Que a graça e a misericórdia vos acompanhem. O favor de Deus esteja com vocês. Deus da minha aliança vos faz a graça e que vocês vencem tudo. Que Deus abençoe as ofertas. Que Deus abençoe vossas vidas. Vai com o sinal da bênção. Vai com o sinal da glória. Que a bondade de Deus te acompanha. Que a misericórdia de Deus te sustenta. O amor de Deus Pai. Yes. A graça do nosso Senhor Jesus. Yes. A comunhão vital de Deus Espírito Santo esteja na sua vida de hoje para sempre. Em nome glorioso de Jesus. Assim orei. Amém. Amen. A saída é protocolar. Yes. Queridos mestres, hoje é sexta-feira, é nosso dia, vai para casa e depois volte. Teremos a nossa noite de oração. Departamento dos mestres. Hoje é sexta-feira, estaremos aqui na nossa hora de intercessão para prepararmos as classes de amanhã. Muito obrigado e o protocolo vai dirigir a saída com a animação da banda. Aí, diga isso, Ato. Diga isso. Tombola. Shilo tombama. Tombola. Shilo tombama. Nioka motiako. Assim ocorreu o nosso grande culto de
que é o nosso quarto dia do programa Jeová Sabaoth, e queremos dizer que está a ser uma bênção, que está a ser um espetáculo, como vedes a multidão a sair, não é? Está a ser uma bênção, Deus está a se mover, Deus está a se revelar na dimensão de Jeová Sabaoth, na dimensão do Senhor dos Exércitos, e grandes maravilhas estamos a viver, como também tivemos a presença de 2 visitantes nesta grande jornada de programa que é Revelando Jeová Sabaoth nas suas batalhas ou nas dimensões da sua vida. Por isso, resta-nos apenas dizer, não é? Ou seja, convidar mais pessoas a fim de participar no grande encerramento, que será no domingo já que se avizinha. Eu acredito que se o primeiro, segundo, terceiro, quarto dia que é hoje foi uma bênção, não queremos imaginar o quinto dia que será no domingo. Eu acredito que Deus vai se mover, Deus vai se revelar, haverá profecias, haverá libertações, haverá revelações, haverá orientações proféticas, haverá mudança de vida, haverá edificação de vida. Por isso o homem de Deus estará com mais disposição ainda. Por isso é que tem um sábado para um preparo, um descanso e um preparo pessoal para concentrar as energias para o grande culto de domingo, que vai ser o encerramento desse programa. Por isso, você que me ouve, você que nos acompanha, você que está em direto, você que vai acompanhar o vídeo em qualquer altura, em qualquer momento e em qualquer canto de Angola, fique conectado, mantenha ligado. Domingo não falte, você é meu convidado. Que Deus te abençoe, God bless you, que Deus te bendice ao nome de Jesus. Oh, nakoyemba, soko tela makite. Oh, yeah, kite. Wow, siki. Nakoyemba, soko tela makite. Oh, yeah, kite.